Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Este é o número 73, Bruna. 73. Já tô perdendo as contas, pessoal. Estamos rumo ao episódio número 100. Este episódio 73 é patrocinado pela Nuvem Shop. Se você ainda não conheceu a Nuvem Shop, é fundamental que você conheça pelo seguinte. Eu particularmente considero que existem duas coisas fundamentais para a gente mudar um país. A primeira é a educação, para a gente dar conhecimento e autonomia para as pessoas. Empoderamento é a palavra. E o segundo é o empreendedorismo. E é exatamente isso que o nosso novo patrocinador, a Nuvem Shop, faz. O grande objetivo da Nuvem Shop é ajudar você, empreendedor, a impulsionar os seus objetivos, a conquistar os seus sonhos. E se você ainda não sabe, a Nuvem Shop já tem mais de 10 anos de mercado. É a maior plataforma da América Latina e tem mais de 90 mil clientes ativos. Olha só, todos os ouvintes do Excepcionais têm uma condição super especial. Se você se cadastrar por este link e só por este link, excepcionais.com/nuvenshop, você vai ter uma condição ainda mais especial, tá? Você vai ter acesso a 25% de desconto na primeira mensalidade, na loja virtual na nuvem, que já vem embutido com 30 dias gratuitos e isenção de taxa de venda durante 90 dias. Tem que se cadastrar agora, porque essa condição não vai ficar no ar para sempre. Então entra lá no link e não esquece, excepcionais.com/nuvenshop, tá? Como eu falei, hoje é um episódio super especial. O meu convidado de hoje tem uma história incrível, já viveu em países super diferentes, trabalhou em empresas incríveis e a gente tem assuntos super interessantes para falar com vocês aqui hoje. O meu convidado é meu amigo já de longa data, trabalhamos juntos na Oi, Leonardo Gadelha, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, prazer estar aqui contigo, super ansioso por essa conversa que a gente vai começar aqui hoje e tomara que aí seja ótimo para todo mundo que vai participar aqui e ouvir também. Pô, vai ser demais, cara, a sua história é super incrível e a nossa relação começa lá na Oi, cara, você trabalhou bastante tempo na Oi, né? Trabalhei 5 anos lá, mas o mais engraçado é que a gente se encontrou anteontem, né? Retomei contato contigo para ver como é que você estava. Eu, nesse momento agora também de reavaliar os caminhos para o empreendedorismo também. E daí estou aqui já logo depois para a gente bater esse papo aqui e continuar a conversa. Olha só, eu já não falava com o Léo, já tinha um tempo. O Léo tava... Vocês vão entender aqui a história dele. Trabalhou em várias empresas incríveis, se tornou famoso mundialmente. Ele vai contar aqui por quê. E aí o convidado que vinha hoje furou e eu conversei com o Léo e eu falei, porra, Léo, você tem que ir lá gravar. E olha só, são aquelas histórias. Um dos livros que mais me tocou nos últimos anos foi o livro de um cara chamado Reed Hastings. O Reed Hastings, para quem não sabe, é o fundador e CEO da Netflix. E quando eu tava lendo esse livro, apareceu um cara lá chamado Leonardo. 3 vezes, né, Léo? 3 vezes. Aparece 3 vezes no livro. A regra é não ter regras. Ou se você leu em inglês, estou até procurando o livro aqui, que deve estar aqui em algum lugar. The Rule is No Rules. O Léo aparece lá porque ele foi o primeiro funcionário da Netflix no Brasil, né, Léo? É isso mesmo. Isso foi em 2015. E aí eu contei 3 histórias diferentes no livro. A primeira delas foi sobre minha primeira semana e meu primeiro dia de trabalho, literalmente, na Netflix. E aí esse caso o Reed sempre gostava de ouvir. E o objetivo todo do livro era pegar o que é de especial nessa cultura organizacional da Netflix, a forma que a Netflix trata isso como um pilar estratégico de crescimento para a empresa, de sucesso da empresa e de desempenho. Que desempenho é uma palavra que a Netflix não gosta de usar, mas vamos dizer desempenho de todo mundo que trabalha lá. Quando eu entrei na Netflix, eu fui o primeiro funcionário aqui, isso em 2015, meados de 2015, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o lançamento de títulos da Netflix originais que foram marcantes. Então foi logo depois de Orange is the New Black, House of Cards, Lilyhammer, e foi antes de Narcos e Breaking Bad, que foram 2 títulos que naquele ano de 2015 mudaram a Netflix de patamar de crescimento, principalmente aqui no Brasil e na América Latina.
E obviamente que, de novo, contar essas histórias do livro, depois relê-las e ver na sequência de tudo que foi contado. Um livro que é pequeno, né? O livro não é um livro extenso, não tem a pretensão de virar uma bíblia de gestão organizacional, mas pega casos de pessoas como eu, de executivos como eu, que estavam lá desde o começo e participaram dessa transformação e da criação dessa cultura globalmente, né? O Brasil foi um dos primeiros países fora dos Estados Unidos, né, a ser lançado. Quando eu entrei, era América Latina, Escandinávia e Inglaterra. O resto do mundo não tinha ainda Netflix, né? Isso veio quase 1 ano e meio depois que eu entrei. E hoje é uma história feliz de se contar, mas quando eu entrei também, o briefing lá na entrada era: se isso aqui não der certo em 1 ano e meio, a gente vai fechar as portas da América Latina. Eles ainda consideravam que poderia não dar certo. Não dar certo. Você tem ideia ou você pode falar mais ou menos que posição que o Brasil está hoje no mundo, de importância? Assim, hoje o Brasil é o número 1 fora dos Estados Unidos. É o principal país internacional em termos de base. Tem alguns países, obviamente, que podem crescer mais, como a Índia, né, em questão de lares com banda larga, outros países na Ásia também. Mas pegar, por exemplo, países europeus, nenhum tem tantos lares com banda larga como o Brasil tem, e com potencial ainda de continuar crescendo. Né? Hoje, lares com banda larga é metade da população, desculpa, metade dos lares tem banda larga fixa e tem outra metade para crescer. Mas o Brasil sempre foi um país-chave para a Netflix em termos de clientes. Né? Ô, Léo, para você chegar na Netflix tem toda uma bagagem que você foi construindo e passando e estudando e se preparando. Me conta um pouquinho do começo assim da sua história. Eu sei que você teve um começo onde você foi estudar num lugar super atípico. Que lugar foi esse? E como é que você foi parar lá? Isso. Imagina um carioca morando na Noruega, né? Carioca da Gema. Carioca da Gema, aos 12 anos de idade, indo morar na Noruega. O meu pai era funcionário executivo da Petrobras na época. A Noruega foi a primeira subsidiária internacional da Petrobras para exploração de petróleo. Na época era até Braspetro, o nome da empresa, para a Petrobras Internacional. E a Noruega foi o primeiro país onde uma subsidiária foi fundada. Então a gente deu essa sorte, né? Na época eu tinha 11 para 12 anos, eu tenho um irmão mais novo, 3 anos mais novo que eu, meu pai e minha mãe. A gente não falava inglês, eu não falava nada de inglês. Imagina, não imaginava nem como era a vida na Noruega. Nossa. Eu lembro que meu pai contratou uma professora de inglês para a gente se ambientar no idioma. Acho que, imagina, naquela época era muito mais restrito, né? Escolas de idioma. Nem consideraram norueguês, né? Não. Nem consideramos. Hoje eu falo... os meus amigos até brincam que hoje, quando eu falo norueguês, eu tô com sotaque... Você fala? Falo norueguês. Você aprendeu lá? Nossa, que algo. Caraca! Só que hoje, quando eu falo, meus amigos noruegueses brincam que eu tô com tanto sotaque que pareço bêbado falando norueguês, né? Mas a chegada lá foi incrível, né? Com 12 anos de idade, um país completamente diferente do Brasil. Por mais que eu ainda não tivesse uma formação, né, como brasileiro, como carioca, ainda era muito criança, foram os anos, né, de adolescente lá, dos 12 aos 17, mas um país completamente diferente, né? Lá é um país a capital tem 500 mil habitantes. A cidade que eu morei, Stavanger, que é a 4ª maior cidade, tem 120 mil habitantes. E 120 mil habitantes até hoje. Na verdade, é uma população que não cresce. Não cresce, né? As famílias são pequenas, já está numa geração que as pessoas nem sequer casam, vivem namorando até em ambientes separados, em casas separadas. Já é uma cultura familiar bem diferente do que nós temos aqui no Brasil, né? E é parecido com a Finlândia? Eu lembro que uma vez eu fui para trabalhar, fui entrevistado pela Nokia, fui para a Finlândia, e lá eu fui entender depois como é que funcionava, e tinha 6 meses por ano que não tinha luz, né? A iluminação lá era mais ou menos parecido? Tem um período... Eu morava no sul da Noruega, então anoitecia e também amanhecia, vamos dizer, nos períodos mais de pico, né? No solstício e no solaço do verão. Mas tinha períodos que o dia ia até meia-noite e ficava escurinho, como se fosse aquele 4, 5 horas da tarde aqui, 6 horas, e depois começava a amanhecer de novo às 3 da manhã, 2, 3 da manhã. Então, mas não ficava o tempo inteiro claro, e no inverno o contrário. 4 horas de luz. Exatamente, amanhecia 9, 10 horas da manhã e 3, 4 horas também estava escurecendo. Mas o que eu sempre lembro disso é que não ficava dia
perfeito, né? Ficava sempre aquele fim de tarde, tanto nesse pico do inverno quanto no pico do verão, né? Então era bem... Na época eu era criança, então não sentia tanto, tudo era farra, né? Tudo era conhecer lugar novo e formação. Né? A gente sempre fala que, puta, a falta de luz traz a depressão, etc. Se em algum momento percebeu isso, ou seus pais perceberam isso? Eu diria que assim, quando eu volto pra lá hoje em dia, mais velho, né? Eu tenho 46 anos, eu percebo isso muito mais. Eu vou pra lá cada 3, 4 anos pra visitar os amigos que eu ainda tenho lá. Eles vieram muito mais pra cá do que eu pra lá. Eles adoram isso aqui. Eu sempre falo que o Brasil e a Noruega são opostos que se atraem, literalmente. É mesmo? Tudo que lá tem de bom, aqui tem de ruim. Tudo que aqui tem de bom, lá tem de ruim, né? O que são essas coisas? Por exemplo, o clima, obviamente, é o óbvio, mas eu acho que o clima, assim, a gente tem que se adaptar a tudo e o ser humano tá como tá no planeta inteiro por causa disso, né? A gente se adapta a qualquer condição, eu diria, climática, por menos prazerosa que seja. Não é que o Brasil, nisso, a gente dá sorte, né? Praia o ano inteiro, sol o ano inteiro, podemos ir pra mata, podemos ir pra praia e estamos felizes. Mas eu diria que lá, tudo que dá certo lá, né, de saúde, educação, o nível de civilidade, né, de respeito, segurança, imagina. Segurança, né, e na forma que as relações são lá, a forma que as pessoas se tratam, né, é muito reflexo disso. Que se não tivesse isso lá, seria um lugar impossível de morar, né? Inabitável. E aqui no Brasil é o contrário, né? Que a gente tem, eu sempre falo que o brasileiro, por mais que a gente saiba que tem questões sérias de miséria, de fome no Brasil, obviamente, mas o poder de compra do brasileiro médio, né? A gente conseguir fazer nosso churrasco, conseguir tomar nossa cervejinha, conseguir convidar os amigos, a família para ir para nossa casa num grande evento de família, ou os amigos no final de semana, viajar para um lugar próximo que seja. Isso é um negócio muito do Brasil, assim, e é invejável porque é barato, né? É simples fazer isso, né? Você pegar o carro, mesmo no Nordeste inteiro, ir para o interior, ir para o litoral, as cidades todas te recebem bem, o clima é bom, você consegue se virar bem, então onde você quiser aqui no Brasil. E quando a gente era moleque, cara, pouco importa se tava tomando Skol ou qualquer outra cerveja, podia ser quente, o que importava eram os amigos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E lá, até desse lado da cerveja, é engraçado, porque alguns hábitos aqui, quando eles vêm, a gente fazendo, por exemplo, gelar cerveja. Isso não existe lá, né? Não existe, né? A gente botava a cerveja do lado de fora da casa pra ela gelar ali, não precisa nem botar na geladeira, bota ali e já tomou, e pronto, né? Essas coisas que a gente faz quando a gente é adolescente, que hoje em dia a gente só ri mesmo. Né? Cara, que demais. Quantos anos você ficou lá? Fiquei 5 anos, dos 12 aos 17, então fiz todo high school lá. Tudo high school lá. Estudei numa escola internacional, na verdade, uma escola americana, que virou internacional. Aprendi a falar inglês lá, aprendi a falar norueguês. O norueguês veio porque eu nadava, comecei a competir muito cedo aqui no Brasil. Você foi nadador? Fui nadador. Sabia, você sabe que eu fui nadador, eu né? Sei também, eu sei, por isso que eu tô contando esse caos também. A gente falava sobre isso na época da Oi também. É verdade. E até hoje sou viciado, adoro nadar, adoro pegar onda também, tudo ligado ao mar. Surfista, né? Eu sabia que você é. Mas nadar lá, imagina, eu tenho 1,70, minha avó diz que eu tenho 1,72, né? Eu tenho 1,70 e todos aqueles galalaus, homens e mulheres, né? Eles são enormes. São enormes, são altos, magros, tudo com 2 metros de altura. E chega o brasileiro lá, eu e meu irmão também, no caso, Cristiano, e pra nadar e competir contra eles, né? Não era brincadeira ter 30 centímetros de diferença. Faz muita diferença. Tipo o Ricardo Prado nas Olimpíadas de Los Angeles de 84. Eu era muito inspirado nisso. E o meu técnico de natação lá nadou com o Ricardo Prado nas Olimpíadas de Los Angeles. Foi? Então, quando eu cheguei lá, eu virei a atração, né? Um brasileiro de 1,70. Nadava um estilo que não era muito comum, que era borboleta, né? Realmente era o meu melhor estilo. Fui campeão norueguês, participei de campeonato europeu de natação, fiquei em 5º lugar também. Mas sempre gostei muito de esporte, né? Sempre gostei muito de nadar, principalmente. Então, quando saía no jornal, era o brasileiro. O brasileiro, tinha um rótulo, né? Era isso. Todo lugar que eu viajava na Noruega para competir, as pessoas, tá ali o brasileiro, porque era o único baixinho, cabelo preto, narigudo, que competindo contra os noruegueses lá. Né? Chegou a encontrar algum outro brasileiro lá? Na sua rotina existia algum brasileiro? Não, assim, existia até, tem casos até de crianças adotadas, a rainha da Suécia é brasileira, né? E a família escandinava tem parte da realeza que mora aqui no Brasil, que mora no Rio, e eles sempre fizeram muito esse trabalho de adoção. De famílias lá com crianças aqui, né? Órfãs ou, obviamente, crianças que querem mudar de vida de fato lá, né? Então, volta e meia eu cruzava com um Pelé. E geralmente o apelido virava Pelé. Geralmente eles eram negros, né? Obviamente por
por questões obviamente, sociais nossas aqui, então esbarrava com outro assim, e muitos deles não falavam nem português, mal tinham morado no Brasil, né? Foram para lá crianças, 2, 3 anos de idade, e a referência deles toda é essa lá. E quando a gente encontrava um brasileiro, vinham conversar e querendo saber da vida. E dois deles até vieram para cá me visitar, né, porque eu estava até morando no Rio na época, para criar essa raiz. Então eu sempre tive um prazer enorme assim, de receber todos os amigos noruegueses aqui, e fazia aquele tour, tanto do Rio quanto de São Paulo, de outros lugares do Brasil, para apresentar as coisas boas que nós temos aqui para eles também. Pô, então você só foi virar carioca da gema mesmo depois que você voltou da Noruega, né? Porque até os 12 anos você ainda devia estar embaixo das asas do pai, não podia sair na rua, ir pra praia sozinho. Como é que foi esse retorno quando você chegou no Rio de Janeiro? Foi um choque? Eu lembro quando meu pai comunicou que nós iríamos para a Noruega, meu pai falou assim, olha, vocês não vão querer ir hoje, mas eu te garanto que vocês não vão querer voltar quando a gente tiver que voltar. É mesmo? Ele falou isso assim, logo antes, quando ele comunicou que nós iríamos para lá. A gente não tinha noção, né, o que é ir para a Noruega. Mostrava no mapa, mas de novo, o que é o mapa para criança de 12 anos, para saber onde é que vai. E a gente não tinha YouTube. Não é que você poderia ver vídeos, não tinha internet, não tinha né? muito não tinha acesso à comunicação, né? conhecimento. Era livro, né? Então você não consegue realmente perceber o que é aquilo lá, né? Antes de ir. E não deu outra. Depois de 5 anos lá, eu de fato não queria voltar. Ele tinha razão. Ele tinha razão. E era um receio muito mais assim, a gente voltava todo ano para passar 1, 2 semanas com a família aqui, nas férias de verão lá, né, de meio de ano. Mas é outra coisa quando você de fato vem e mora, né? Mas, cara, o Rio é o Rio, o Brasil é o Brasil. Acostumou rápido. Acostumei rapidinho. Dei sorte, sou flamenguista, né? O Flamengo vai jogar logo mais. E eu dei sorte que foi o ano que eu voltei foi o Flamengo campeão. É mesmo? O ano que eu fui para Noruega em 87, o Flamengo foi campeão brasileiro. Quando eu voltei em 91 para 92, o Flamengo foi campeão de novo. Pô, você tá precisando ir de novo. Então dei sorte com isso e aí foi todas as coisas boas que o Brasil tem de natureza, de vida e tudo mais. Cara, quando que você escolheu o que você queria fazer da vida e como é que você decidiu que você queria, o que você queria estudar de fato, que você falou, cara, agora eu vou entrar nesse universo? Eu sempre tive, assim, os pais dos meus pais, né, eram de famílias bem simples, acho que como provavelmente a maioria de nós aqui, que mesmo bem-sucedidos hoje, teve uma trilha de pelo menos 2 gerações atrás mais total. difícil. O pai do meu pai era porteiro de um prédio no Flamengo, no bairro do Flamengo, no Rio. O pai da minha mãe, lá da família dela, morava no Acre, na boca do Acre, plantando borracha, plantando seringueira e colhendo borracha, produzindo borracha. Então eram famílias muito simples, né? E o que eles todos me ensinaram, meu pai principalmente, é ter independência financeira. Acho que uma coisa que eu sempre quis, desde moleque, é ter o mais rápido possível uma independência e financeira como consequência, não como causa, né? E obviamente eu não sabia o que eu queria fazer, né? Com 18 anos, eu sempre tive sorte, assim, tudo na minha carreira, ou na minha vida, desde essa época da Noruega, ou antes, na carreira também, de as portas abrirem e eu sempre estar aberto a ver as melhores portas para entrar. Eu sempre tive isso, assim, de muita sorte e tal. E aí, eu sou muito espiritualizado também, gosto muito. Você tem fé? Você é um cara que tem fé? Eu tenho fé. É aquele negócio, dá o passo que Deus bota o chão, né? Bota o caminho. É isso, é o universo conspirando a teu favor, você colocando para fora tudo aquilo que você quer e você vê as coisas acontecendo, né? Você buscando se tornar melhor, tudo ao seu redor se torna melhor, com muita clareza. E eu dei sorte que o meu tio, marido da minha tia, da irmã da minha mãe, ele era da Marinha, ele criou uma cadeira de processamento de dados na PUC. A PUC foi um dos primeiros centros aí de tecnologia, a PUC do Rio, centro de tecnologia, muito por causa das Forças Armadas, por causa da Marinha no caso dele. Era um curso de tecnólogo em processamento de dados, e eu sempre gostei um pouco da tecnologia. Meu primeiro computador foi na Noruega, era um computador da Atari, então a gente conhecia a Atari como videogame. A Atari foi fabricante de computador também, com o sistema operacional deles lá na época, e eu sempre gostei de tecnologia, de novidade tecnológica, mesmo sendo aquilo que significava na época, que era muito mais restrito do que é hoje, né? Em termos de comunicação, de ferramentas que a gente tem, de dispositivos que a gente tem no dia a dia para trabalhar e para se comunicar. Então eu acabei entrando nessa, muito mais de novo, por consequência da vida. Não adiantava eu falar que eu queria ser músico e tocar violão, eu queria vender pulseirinha em Trancoso, na praia de Trancoso. Foi o que apareceu como uma porta mais evidente para eu ter uma independência financeira. Eu, quando voltei na Noruega, eu até trabalhei direto, fui professor de inglês,
Naquela época tinha uma escassez, obviamente, imagina quantas pessoas tinham morado fora e sabiam ensinar um idioma, né? Cara, minha avó, ela fez uma formação em inglês, eu acho que levava 20 anos. Era um negócio diferente. Hoje você tem esses cursos de inglês que fala que você vai se formar em 1, 2 anos, não sei quanto tempo, né? Então, pô, isso era um ativo gigantesco, né? Isso. Que eu achava, assim, meu pai sempre falava isso, assim, como principal, além de criar a bagagem de cidadão global, uma vez que você vai morar cedo, fora, muito jovem fora, eu vou para qualquer lugar. Né? E o meu trabalho todo acabou me levando para isso depois, minha carreira profissional também. Mas eu me sinto confortável em qualquer lugar. Pode me colocar em qualquer lugar que eu sei o que eu tenho que fazer ali para conseguir sobreviver e dar certo ali. Então a independência financeira sempre foi o que me motivou, né? De novo, não sempre como consequência, não como causa. Causa para mim sempre foi ter um propósito de trabalho que realmente me levasse adiante no dia a dia, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre brinco, até com minha esposa um dia desse, que a minha abordagem de trabalho, por exemplo, eu trabalhei na NET, na Oi, na Netflix, na Warner Media, eu sempre vi o lado social daquilo. Por exemplo, Netflix, quando eu entrei lá, não era só trabalhar na Netflix, era dar a possibilidade do Brasil ou do povo brasileiro ter uma forma de entretenimento disruptiva, né, que quebra muitos tabus em termos de modelo de negócio, quebra muito o mercado, e tá lá, algo melhor, e o Brasil sendo privilegiado de poder, de ter uma empresa querendo vir para cá no seu começo de vida, né? Como a Netflix fez. No caso da NET, quando eu trabalhei lá no começo, a gente estava lançando banda larga em todo o país. Eu vim para cá em São Paulo a primeira vez, estou na segunda temporada agora, eu morei aqui de 98 a 2004 e agora desde 2015. Na primeira vez que eu vim para cá em 98 foi para cuidar do lançamento do Virtual, serviço de banda larga na NET, em todas as capitais aqui, cidades do interior também. Então eu via muito nisso, estamos trazendo banda, eu estou trabalhando num negócio que está levando banda larga para o povo brasileiro, que seja. Eu sempre gostei, eu sempre tive naturalmente essa abordagem. Isso muito na forma que eu lido assim, no dia a dia. Eu não gosto de falar das empresas como uma entidade, né? A Netflix, a Oi, a NET, qualquer que seja, né? Eu gosto de falar sempre das pessoas, dos executivos que estão ali trabalhando, das pessoas que estão trabalhando para aquilo que está sendo feito pela empresa, aquele serviço, aquele produto, aquele negócio, aquela parceria, aquele acordo comercial, tem valor, para ter uma proposta de valor muito clara. E aquilo me dava propósito no dia a dia. E eu dei sorte no começo da carreira, que eu entrei lá, e essa história tá engraçada também. Eu morava do lado da NET lá no Rio, né? Então eu estava fazendo meu curso de processamento de dados da PUC, virando tecnólogo, era um misto de administração com tecnologia. Isso foi em 93, né? Então não tinha internet, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Tinha e-mail na época entre as universidades, né? Só no laboratório. Se programava lá direto em C++, em Basic, por aí vai. Pascal, normalmente. Pascal também, verdade. E dei sorte que logo no começo da carreira, o gerente que eu tinha na época falou: você não é um cara de TI, você é um cara de marketing. E isso mudou rapidinho a minha carreira. Mas antes... Você acha que ele falou isso por quê? Porque eu olho pra você assim, eu vejo algumas características parecidas com a minha. Você tem uma habilidade de comunicação que normalmente eu não gosto de criar... Rótulos. Rótulos e estereótipos, mas, cara, a gente sabe que quem é de tecnologia, eu sou assim. De ficar na frente do computador, quieto na minha, se me botar numa caverna, não ficaria incrível, mas pelo fato de eu falar bem, eu acabei indo tomando outras posições que meus amigos não queriam tomar. Você sentiu um pouco isso também? Eu senti um pouco isso, eu senti muito da aptidão, eu gostar de tecnologia, mas gostar da tecnologia como meio e não como fim. Uhum. Então, gostar de trabalhar em negócios ou em empresas que usassem a tecnologia como parte intrínseca do que está sendo oferecido. E não a tecnologia dali, de fato, de ficar por trás, programando, de ficar trabalhando em coisas mais de engenharia mesmo. Eu sempre gostei de mostrar o lado bom daquilo com que eu estava trabalhando como parte do negócio. Sempre me senti à vontade com isso, né? De ter esse objetivo no propósito do trabalho. E quando eu entrei na NET, logo no começo, assim, na verdade eu estava mandando meu currículo para lá para trabalhar na área de legendagem. Porque eu falava inglês, eu sabia que tinha uma tecnologia de estúdio ali no começo envolvida naquilo, que é super complexa até hoje, você legendar, você dublar, o que a Netflix faz hoje, por exemplo, de fazer isso por IP, por aplicativo, toda a compressão de áudio e vídeo que acontece por ali, é gigante. E eu tinha uma vontade, não sei porque, desde o começo, porque a NET era minha vizinha, literalmente de prédio, eu pulava o muro e ia pro trabalho, pulando o muro literalmente do prédio do condomínio que eu morava para ir pro trabalho na NET, às vezes até ia pegar onda de manhã cedo, voltava,
Pessoal, tô chegando no trabalho já, não sei o quê. Mas eu mandei currículo para isso. Aí me chamaram para ser entrevistado e eu fui entrevistado para ser estagiário de TI lá na NET. Mas aí, como eu disse, depois, rapidamente, eu mudei para marketing, e me especializei nisso, fiz MBA na USP e assim segui a carreira acadêmica também. Eu sempre gostei muito, assim, uma coisa também que sempre me deu propósito no trabalho é continuar estudando, né? Acho que uma coisa que eu aprendi muito nessa minha convivência internacional pelo trabalho e por acadêmico, como acadêmico também, é disso, né? Como é bom a gente se permitir parar e estudar qualquer coisa. Por mais que a gente saiba, e eu dei sorte assim também eu fiz um MBA na USP, né, em marketing, MBA executivo, poderia ter mudado a carreira ali, por exemplo, eu era de uma geração de executivos que todo mundo queria trabalhar numa das grandes consultorias, a grande consultoria bancava seu MBA numa das grandes lá de MBA fora, né, americanas, e eu teria seguido uma carreira de executivo talvez mais certinha, mais regrada do que como eu sou hoje, como pessoa, como executivo e pessoa por trás do executivo, e as empresas onde eu acabei trabalhando, né? E as posições que eu acabei trabalhando também nessas empresas. Então eu dei sorte que naquela época eu falei, não, vou fazer um MBA executivo na USP, porque a USP é um celeiro incrível de acadêmicos, incrível. A marca, né? É isso. A gente às vezes esquece que no nosso quintal tem isso aqui. E eu fiquei fazendo aquele mês, foi super puxado, era sexta e sábado. Você tinha que vir para São Paulo? Eu estava morando em São Paulo na época. Ah, você já tinha vindo para São Paulo? Vindo para cá. No começo da carreira na NET, tinha a Globocabo aqui em São Paulo, me chamaram para vir para cá para cuidar do lançamento do Virtual, participar da equipe que cuidava do lançamento do Virtual em todas as cidades. Então foi a primeira vez que eu vim morar em São Paulo, em 98. Então eu fiz um MBA ali em 2001, 2002. Que foi super puxado, mas foi super enriquecedor. Assim, uma coisa que eu sempre falo para todos os meus amigos ainda da minha idade hoje, a gente não pode parar de estudar. Não pode. É difícil, mas hoje você tem muito mais acesso a conteúdos educacionais, ainda mais agora, durante o que aconteceu nos últimos 2 anos, está tudo muito mais digitalizado, hoje já virou jargão falar do digital, né? Mas de fato é uma tendência que foi acelerada e que está tudo na tua mão. A dificuldade que a gente tem hoje, com excesso de informação, comunicação, aparelhos, é a gente conseguir criar uma rotina produtiva em torno disso, né? A gente perdeu muito nos horários durante o dia. Demais. E não é de hoje, só piorou a mente durante esse período, mas produtividade mudou de conceito, mas a gente se perdeu muito, a gente se perde muito com tudo que a gente tem de informação, de dedicar o tempo ali, de parar e escutar, como é teu programa aqui. A gente parar 1 hora, 1h30 e ouvir tantas pessoas geniais, com tantas ideias diferentes que você já trouxe aqui. Assim, eu fiz o binge watching de ontem para hoje, assim, que eu estava atrasado nos programas, e falei, cara, assim, é isso, né? E nesse canal aqui... Imagina o quanto isso é rico para mim, né? Isso. Porque as pessoas perguntam, pô, você assiste seu podcast? Eu falo, claro que eu não assisto. Porque eu faço ele, eu não preciso assistir. Essa é a parte mais rica para mim, né? Mas o que você tá falando, eu sempre acreditei, eu sempre me questionei uma coisa, Léo. Por que existe esse conceito de que você estuda quando é jovem, faz a faculdade, faz mestrado, MBA, etc. e acabou, não precisa estudar mais. E outra coisa, eu nunca concordei com esse lance da aposentadoria, sabe? Nada contra quem quer se aposentar, mas eu acho que não precisa. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que estudar e trabalhar, cara, deveria ser um prazer para todo mundo. Sim. Encontrar o que você quer fazer. Óbvio, cara, vamos... Eu não sou utópico. Eu sei que o Brasil de verdade é muito distante disso. Mas a gente deveria buscar alguma coisa que nos permitisse fazer isso por um longo prazo. E quanto mais você estudar, quanto mais você trabalhar, puta, cara, eu tenho um prazer em fazer isso. Em sentar aqui e conversar. Eu tenho um prazer em ir pro meu trabalho e fazer o que eu gosto, sabe? Acho que a gente tem que criar essa habilidade de buscar as coisas que conectam com a gente, sabe? O que conecta com você? Eu comecei a criar algumas maluquices e eu começo a tirar tudo que é chato da minha vida possível. Porque, cara, nós que somos executivos, a gente tem que fazer um monte de coisa que é chata pra caramba. Você não tem escolha. Você tem que fazer. Mas é uma coisa no seu dia que faz todo o resto valer a pena. E eu acho que a vida ela tem que ser um pouco assim, né? Alguma coisa tem que fazer valer a pena pra você conseguir persistir por longos períodos. Então, tira as coisas chatas. Eu fazia roteiro aqui, não faço mais, porque eu achava chato. O que eu gosto é a conversa. E a conversa natural, verdadeira, ela acaba sendo muito mais rica. As pessoas gostam muito mais
do que o robotizado que tá aqui, ó, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, entendeu? Exato. Concordo demais com o que você tá falando. Não, e para mim, além do rico é um bom termo que você colocou para conexão, mas assim, é a sofisticação da conexão. Que às vezes é assim, o restaurante que você escolhe. Às vezes, por exemplo, São Paulo, tem 1 milhão de restaurantes incríveis. Você não precisa ir nos restaurantes que todo mundo vai. Por exemplo, aí não é jabá, mas é o que eu adoro. Pode falar, deve falar. Não, um restaurante chamado Ema. Outro Esse dia eu não conheço. Então, é isso. Aí eu já tô te dando uma dica do restaurante que eu tenho certeza que você vai adorar, porque a música é boa, o ambiente é especial, é um restaurante pequeno e que poucas pessoas conhecem. E assim, quem vai se apaixona. E por que a gente vai... Por que eu vou trocar o Ema para ir por exemplo, num Chef Rouge? Um da modinha. Um da modinha, só porque todo mundo bate ponto ali. Mesma coisa com as viagens, mesma coisa na relação do dia a dia. Uma coisa que eu falo muito que eu me preocupo com, na forma que eu crio minha filha e meu filho, é de fato, assim, ter esse momento que a gente está tendo aqui de conversar, essa geração do playlist, que não ouve mais um álbum inteiro, que vê séries avançando, né, fazendo forward ali, literalmente no meio do episódio, e pula 2, 3 episódios porque não tem paciência, e não vê tanta necessidade de ter a continuidade não sabia construtiva. Que existia isso. Tem isso, assim. Eu tenho receio, e esse é o nosso papel aqui. De novo, esquece a entidade pai. Aí é o nosso homem, mulher, irmãos, familiares, primos, tios, tias. Nessa convivência, nessa conexão, como você colocou, de sofisticar isso. Senão a gente vai virar, todo mundo virar playlist. Isso diz muito sobre quem age assim, né? Sim. Perante a vida, né? Eu acho que assim, eu sempre acreditei muito que a base social e individual são os valores, cara. Sim. Se a gente tem valores, puta, cara, a gente tá bem. O problema é quando a gente começa a querer conquistar os nossos objetivos e passar por cima das outras pessoas e efetuar coisas que não são, cara, que são duvidosas, etc. Puta, cara, se a gente tá protegido com valores, tá tudo certo. Mas uma coisa que eu percebi na vida é que quanto mais velho eu fico, essa vivência tem um valor, cara, que não dá pra você aprender com 20, 25 anos. A vivência vem com o tempo. Ela te dá maturidade, ela te dá um jeito diferente de enxergar os eventos que acontecem na sua vida. E principalmente, eu acho que ela te dá paciência pra entender que tudo tem o seu tempo. Perfeito. E isso eu acho que tá em falta no mundo e no mercado, né? Eu sempre usei uma frase, eu sempre tive uma forma de trabalhar, uma forma de relacionar que veio amadurecendo, como você mesmo disse, obviamente ao longo do tempo, ao longo das experiências, mas você tem que se expor a isso, né? Você tem que querer, quer dizer, não é ter que querer, você quer, né? As pessoas que têm que querer acabam não querendo, né? A obrigação do ter em tudo. E tem uma frase que eu usei até numa das últimas apresentações que eu fiz na Netflix, que eu falava que a conexão humana é fundamental para o nosso sucesso pessoal, coletivo e profissional. Ponto. Total. Então, assim, aquela história do você gastar o tempo, investir o tempo é diferente de gastar. É deixar as coisas acontecerem no seu tempo e se preocupar com tanto tempo que a gente tem para fazer tanta coisa, mas fazer, né, executar e se conectar. Tá? Os jargões que a gente ouve, né, do Eckhart Tolle com o Poder da Agora, Dalai Lama com o Livro da Felicidade, mas é isso, é você, se a gente não tá presente, se a gente vira uma playlist, cara, tudo passa assim, e você não sente que está construindo. Vira um pouco aquele filme do Adam Sandler, que é o Click. Lembra? Perfeito. E ele, cara, puta, isso daqui tá chato, minha mulher tá brigando comigo, aperto pra frente. Pô, meu filho tá atrapalhando aqui, aperta o Ford. Essa reunião tá chata, aperta o Ford. Cara, chega uma hora que você não viveu. É isso. Você deixou de viver todos os detalhes da sua vida, né? Não, e eu me descobri, assim, nisso do paralelo com a carreira, né? Eu descobri que eu sou um bom negociador por causa dessa forma que eu tenho de lidar com o outro que está na minha frente. Quando eu estou conversando com o outro com quem eu estou negociando qualquer coisa, seja alguém da minha equipe, seja algum par meu, seja alguém de outra empresa, que é o que eu fazia mais na Netflix, né, parcerias, quando você falava com aquela pessoa e não com a entidade por trás daquela pessoa, a negociação era muito simples. Não tinha problema. As relações de trabalho não tinham problema.
Porque a gente tratava um ao outro como um adulto formado, com liberdade e responsabilidade, estando alinhado, mas não estando junto, passando o contexto, mas não controlando, com transparência na relação, a forma de você falar, querendo ser a forma como você seja falado também para aquela pessoa, com aquela pessoa, sempre buscando ganha-ganha, né, na relação. Tem até uma história boa também nessa de carreira acadêmica. Eu fiz uma pós na INSEAD de negociação, que curiosamente é um brasileiro que é o doutor responsável por essa cadeira lá. E ele tem questões de mapeamento cultural que transformam o brasileiro com princípios, com integridade, com respeito, com civilidade, um dos melhores negociadores do mundo. Por sermos, a gente pode falar das misturas genéticas nossas aqui, do brasileiro conseguir se virar no dia a dia com todas as coisas que acontecem aqui. O Brasil não é para amadores, como a gente sempre fala, mas a gente tem um lado humano que a gente, como executivo, pode explorar muito mais. Cara, eu lembro muito, obviamente, de você da Oi, e eu lembro que lá era um ambiente extremamente político, né? E eu lembro que você era um cara que fazia um papel fundamental de quebrar essas barreiras políticas, né? Eu imagino que você tenha aprendido muito lá, porque as minhas idas, eu trabalhava aqui em São Paulo, eu ia, cara, praticamente toda semana para o Rio de Janeiro, porque não bastava ter que desenvolver os produtos e etc. Precisava encaixar na esteira da Oi, que era, cara, um projeto simples era 1 ano, 2, um projeto mais complexo era 3, 4 ou 5 anos, né? Você fazia bastante esse lance, né, de negociação, relacionamento lá. Era toda a cadeira de inovação e novos negócios lá na Oi. Eu lembro quando eu conheci a primeira vez, você estava fazendo um pitch de venda da sua empresa numa roda de executivos da Oi e de bancos que estavam envolvidos também na compra da empresa de Wi-Fi. Ah, foi num evento isso? Não foi evento não, foi numa sala de reunião da Oi. E eu lembro que eu entrei lá de paraquedas, eu tinha acabado, estava nas primeiras semanas ali nessa minha posição de inovação e novos negócios. Vi você lá fazendo a apresentação, né, do pitch lá para todos os executivos, e eu vi como assim, a relação estava, aquele momento todo ali estava frio. Aí eu lembro que eu te fiz uma pergunta, cara, que aí você falou uns 15 minutos assim, com uma calma, uma eloquência e uma quentura ali do que você estava apaixonado por. Você não estava só falando da sua empresa que valia dinheiro. Uhum. Você botou uma paixão ali que depois dessa sua conversa todo mundo falou, fechou, compramos a empresa. Sério, e é isso que eu falo, que assim, o que eu gostava de fazer nessa cadeira, eu sempre falo, tira a entidade, né? No final somos pessoas, aqui é um gerente com gerente, é um gerente com analista, um analista com diretor, são as pessoas que fazem acontecer. Eu tinha um lema que era, deixa eu fazer o seu trabalho, melhor que você, no final eu vou falar que você fez, você vai ser promovido e eu vou te dar os parabéns. Mas vamos trabalhar junto, vamos fazer junto. Nosso dia vai ser melhor, trabalhando juntos. Todas as áreas, as pessoas envolvidas nas áreas vão trabalhar melhor e, consequentemente, algo que a gente vai oferecer para o cliente, e o cliente não, a pessoa, né, por trás daquilo, vai ser melhor também. Total. E não dava outra. Eu lembro que o primeiro negócio que eu fiz lá, de Wi-Fi, junto contigo lá, foi o de música da Oi. E na época, assim... RDO. Falar em RDO, ninguém... Spotify hoje é fácil. Eu adorava o RDO, isso, cara. Era isso. A gente trouxe o RDO, a gente fez o selo... Morreu, né? Morreu. A gente fez a Rádio FM, a gente fez o selo Oi de música, a gente produziu vários artistas de pequeno porte, de nicho, mas foi de Tulipa Ruiz, a Filho Coletivo, a Cel, artistas que hoje até continuam produzindo bastante, tem mais renome, Ana Canhas, Mariana Aidar, mas naquela época, assim, imagina a Oi, aquele mundo lá de engenheiros entrando nisso. Mas a gente foi, cara, de novo, envolvendo as pessoas, conversando e falando, isso aqui vai ser ótimo para todo mundo. E foi o que foi. Ô, Léo, o mercado de telecom, eu lembro que uma vez eu parei para fazer uma análise para entender o mercado de telecom e eu comecei a fazer algumas contas dos pools de dinheiro que tinha a operadora de telecom, né? Certo. Primórdios do telecom, né? Lembra do lançamento lá da Oi, putz, Carnaval Salvador, distribuindo bandana pra todo mundo, etc. Cara, naquela época, a gente tinha toda essa questão que todo mundo entende o básico, né? Telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, televisão. E a gente tinha diversas outras linhas dentro desses 4 principais produtos, que era, SMS era gigantesco.
DDI era um negócio, cara, razoável, tinha uma receita relevante por ali. Telefone público. Lembra o orelhão, que esse negócio depois virou uma obrigação e dava um prejuízo do caramba. Cara, tinha um monte de coisa dentro desse universo. E aí, de repente, o OTT, que a gente chama, que é o over the top, né? Começou a matar quase todas as principais linhas de negócio. A gente já sabia, né, cara, que SMS era um negócio absurdamente caro, que, porra, parecia abusivo. Eu, como cliente, comprar um SMS era abusivo. Você não deixava de olhar para os Estados Unidos para saber que lá já tinha plano $60 ilimitado de tudo. Cara, fim das contas, hoje a operadora de telecom não conseguiu fazer o que, por exemplo, o AT&T conseguiu, que tem um set de serviços tão grande que não prejudicou tanto a receita em geral. Qual que é a sua análise hoje do porquê que aconteceu isso e o que você acha que vai ser a operadora de telecom no futuro? Eu sempre falo uma coisa, assim, que a internet perdeu poucas batalhas, né? Para não dizer que perdeu só uma, que foi a do Napster, né? E ainda assim, bom, temos o Spotify hoje e os selos, né? O segmento de música foi radicalizado como foi. Depois, pensando em todos os exemplos que a gente está falando aqui, Google, Facebook, Amazon, a internet ganhou todas as batalhas. Apple, Microsoft, tudo. Com o telecom, as operadoras, as pessoas trabalhando nas operadoras, pelo porte que as operadoras têm, né, pelo tamanho, pela tamanho das redes físicas, tamanho de quantidade de clientes, o tempo que todo mundo usa se comunicando, usando tudo que a operadora oferece, as operadoras se viam blindadas de qualquer tipo de crise. E hoje elas estão sendo bombardeadas por 3 frentes gigantes, que é do próprio conteúdo, né, como a gente sabe, né, do que todas as programadoras estão desintermediando a distribuição de conteúdo, usando as redes das próprias operadoras para isso, mas tirando as operadoras de parte daquele modelo de negócio de remuneração, fazendo conteúdo direto para o cliente. Os dispositivos, então todas as Smart TVs, os Blu-ray players, os joguinhos, os videogames, todos que se conectam na rede, smartphone, realmente, todos os estados, tudo que se conecta na rede da operadora, que a operadora também tinha os seus aparelhos, né, que eram dela na distribuição para prover o acesso a serviço. Hoje tudo se conecta na rede da operadora e a operadora não tem como controlar isso. E a terceira coisa é que a rede em si, que até nisso as operadoras estão sofrendo, né? Pelo desafio de prestar serviços de qualidade, por porte que elas precisam ter. E, de novo, as pessoas trabalhando ali naquele dia a dia para fazer aquilo acontecer com qualidade, elas também estão perdendo para essas operadoras todas de menor porte que estão crescendo. Você vai para... Fibrando o interior inteiro. Tudo. Você vai para Jericoacoara, vai para Juqueí, vai para Ibiúna. Alguém fibrou aquilo lá, né? Fibrando com qualidade, conhecendo a cliente daquela região, conhecendo as casas, tudo, como é que tudo opera naquela região, e tendo aquela possibilidade. Tem um exemplo que eu sempre uso, que é o da Netflix, da Nextel, por exemplo. Nextel, até um certo ponto ali, era a operadora telecom do futuro. Quando bateu 2 milhões ali de clientes, ela parou. Tudo parecia quebrar o tempo inteiro depois daquilo. Então, o problema das operadoras... Qualidade caiu? A qualidade caiu muito. E o problema das operadoras, em geral, é que elas... não são só os operadores, acho que isso está muito evidente agora nos movimentos de consolidação que ocorreram durante a pandemia. Tudo que estava muito grande, que ficou muito grande, quebra. Ponto. E mais do que isso, tem uma coisa que eu aprendi muito na Netflix também: todo mundo que demora, que não reage rápido, quem reage rápido não falha. Você cria essa rotina de reagir rápido, sua empresa não vai sumir. Pense em todos os casos que a gente conhece icônicos de empresas que demoraram para reagir e sumiram. Kodak, Nokia, Compaq, né? A gente aqui dos nossos tempos de tecnologia, sumiram e assim, ninguém nem faz falta, ninguém nem sente falta. Então você reagir rápido garante que, tipo, o teu trabalho, eu tô falando isso aqui de novo, não pensa no zoom in aqui, entrando no micro do teu dia a dia. Você, como executivo, reagindo rápido, eu te garanto que o seu dia a dia não vai ter problema. Você vai ter soluções sempre. E vai ser muito mais prazeroso para toda a equipe com quem você trabalha, consequentemente, de uma escala maior para as diretorias, de uma escala maior para a empresa, de uma escala maior para os clientes. Então, reagir rápido é o quê? Você se colocar do outro lado, né? Você não lutar contra por lutar contra. Esse que eu acho que é exatamente o ponto, né? Porque quando você vai pra Netflix, você tá do outro lado do jogo. Eu lembro que existia uma frustração dentro da operadora que falava assim: cara, olha que absurdo. Eu estou alimentando o meu maior inimigo. É isso.
eu estou fibrando tudo isso daqui para dar internet para as pessoas e elas não têm custo nenhum. Eu lembro que a gente tinha... Porque para quem não sabe, galera, para você hoje colocar uma internet para funcionar, você precisa fibrar e colocar essa fibra na casa da pessoa. Além de você ter que fazer esse investimento, que obviamente é um grande investimento, mas que pode se pagar para o resto da vida, você tem um investimento do equipamento que você coloca na casa da pessoa. E este equipamento tem que ser acompanhado de um técnico. Então, existe um capex para você investir que ele levava, eu lembro que era mais de um ano para se pagar, né? Sim. O payback disso daí era gigantesco. Ou seja, uma operadora de telecom só começava a ganhar dinheiro depois que você contratava a banda larga, depois de um ano. Se você pedia só a internet era um tempo, se você pedia o combo completo era mais. Enfim, resumo da ópera. Netflix, não tem nada disso. Sim. Você assinou... A conta tá positiva, o custo é a infraestrutura, né? Não, e pelo lado da Netflix tem uma abordagem de negócio da Netflix que é a simplicidade pelo cliente. E não é jargão de fazemos tudo pelo cliente. Eu acho que várias dessas empresas que de fato estão dando certo e estão fazendo rupturas no mercado, que ela atua, e a Netflix é um excelente exemplo disso, é a simplicidade. A Netflix tem 3 planos. Plano que te dá 4 telas concomitantes, outro com 2, outro com uma só. É o mesmo plano no mundo inteiro. É o mesmo conteúdo no mundo inteiro. Que legal. Né? A interface, se você olhar, ela é muito simples. Muito simples. Ela está em todas as telas conectadas. Ela tem todos os meios de pagamento da assinatura. A assinatura é pré-paga. Você pode pagar um mês, pode não pagar o outro, que ninguém vai ficar te ligando. Eu nunca vi dar problema, Léo. Eu nunca vi dar problema. Tem um monte de produto hoje na internet que você usa, que dá aquela raiva. Cara, uma coisa que eu sou indignado com operadora de telecom é assim. Qual que é o princípio básico? Relacionamento. Sim. Cara, você quer ter relacionamento com seu cliente. A operadora de telecom nunca arrumou o canal principal de relacionamento com o cliente, que é o call center. Sim. Banco também nunca fez isso. Então eu vejo umas empresas que estão ficando para trás porque novas startups estão surgindo e repensando isso, que, cara, me faz pensar que essas empresas não têm essa capacidade de reação. Mas pensa nas pessoas que estão nessa empresa. O que eu acho ruim dessas condições? Que as pessoas começam a agir como a entidade da empresa coletivamente te coloca para agir. Vou dar um exemplo. Trouxe aqui um presente pra você. Qual é? Cartõezinhos de meses de Netflix grátis pra você e pra sua audiência. Opa! Netflix. Um cliente Netflix... Que demais, obrigado, Léo. Aproveita. Vamos então fazer uma brincadeira aqui. Cada cartão são 6 meses de Netflix, que funciona aqui no Brasil. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Na sua conta atual também, não precisa ter conta nova. Se a gente chegar a 100 comentários com likes... Eu vou distribuir alguns cartões aí no comentário. Quem pegar primeiro, levou, beleza? Boa. 100 comentários com likes, hein? Obrigado, Léo. E por que eu tô usando esse exemplo? Quando um cliente ligava para o call center da Netflix para já reclamar, eu chegava, olha só, esse mês você já não paga. Fica tranquilo. Agora me conta o seu problema. Acabou. O ato de resolver... Assim, já trazer uma solução e tirou o problema da mesa, que é o problema principal é a insatisfação, certo? Se aquele cliente tirou o tempo dele para te ligar, e uma empresa digital como a Netflix para falar com você, olha, já entendi que você fez todo o esforço para me ligar, toma aqui um mês grátis. Agora vamos ao seu problema. Demais. Pronto. Demais. Mas numa operadora é aquela coisa, mas vários negócios, para não ficar só no segmento de telecom. Parece que ter um problema é a base da vida da empresa, da existência da empresa e de todo mundo que trabalha na empresa. Quantas reuniões, pensa no seu dia a dia, não na Cleveland Beach, que eu sei que você tem outro tipo de gestão, outro estilo de gestão, mas empresas que você já trabalhou, que as reuniões você fazia para resolver problema. Cara, assim... E lá na Oi, assim, eu não sei você, eu imagino que era a mesma coisa. Eu passava a reunião 8, 9 horas por dia. Sim. Reunião, eu não tinha tempo de trabalho. É isso. Não tinha, né? Você também passava a mesma coisa, né? E era gerenciando o problema. Gerenciando o problema. Por isso que, assim, o grupo... Eu sempre gostei, assim, as pessoas trabalhavam comigo. Quando eu fui o primeiro funcionário lá nessa área de inovação e novos negócios, e no final, quando eu saí, tinha uma equipe de 100 pessoas comigo, né? Enorme. 9, 10 gerentes, tinha uma galera. Mas, e todo mundo... Eu tentava, assim, no meu espírito de dar liberdade com responsabilidade, passar o contexto e não controlar ninguém, dar autonomia. Todo mundo era tomador de decisão. E um time muito bom. Tinha um time muito bom ali, né? Independentemente pode ser do analista a um diretor do meu grupo lá.
Eu passava confiança, eu sentia confiança. Eu gostava de maximizar neles o melhor deles para estar ali naquele trabalho. A gente sabe o que as pessoas são boas. Eu sei no que eu não sou tão bom. Eu sei que eu sou impaciente às vezes, eu sei que eu não sou um cara muito político às vezes, mas assim, eu sei lidar com isso para a pessoa que está do outro lado conversando comigo e agir da forma clara, transparente de que vamos seguir em frente juntos assim. Então todo esse grupo lá, apesar de ser uma empresa que era engessada, e não é a única, obviamente, como a gente sabe, mas eu fazia isso, começando sozinho e botando 100 pessoas ali comigo, nessa mesma energia, nessa mesma índole e princípio, como você falou mais cedo, de resolver, de não trazer problema, de trazer solução, cara, assim, a vida era ótima. Ô, Léo, você sabe que a primeira vez que eu postei um vídeo na internet ainda era a época do Facebook. E eu postei esse vídeo porque eu estava trabalhando com telecom e eu comecei a entender a dinâmica e eu lembro que aliás, eu acho que eu estava saindo da Oi. Logo entre saída de Oi e entrada na LTM. E o CEO da Vivo fez um comentário sendo super a favor da limitação da banda larga, porque ele dizia, cara, eu gravei esse vídeo, deu 1,5 milhão de visualizações, tá no meu Facebook até hoje esse vídeo. Um monte de gente copiou, começou a distribuir por WhatsApp. Então mostra um pouco o choque de cultura. Sim. E aí eu queria entender, cara, você foi para um ambiente, chegando na Netflix, que é completamente diferente. Eu diria que cara, não dá nem para dizer que é 360, né? Puta, muito diferente. Sim. Queria saber, como é que você foi chegar na Netflix? E como é que foi ser o primeiro funcionário? Porque, cara, o primeiro funcionário é a pessoa que vai começar a disseminar a cultura. Sim. Como é que você traz a cultura de lá de fora para cá? Olha, eu vou dizer que eles mesmos não sabiam como fazer isso numa escala global, de abrindo escritórios locais nos principais países, né, de potencial de mercado para a própria Netflix. Hoje a Netflix deve ter mais de 50 escritórios espalhados pelo mundo, muito definidos pela produção de conteúdo local como mote principal para aquele escritório. Mas a Netflix, quando eu entrei, a Netflix tinha 600 funcionários no mundo. No mundo. Eram 300 de tech, 300 de conteúdo. Ponto. Quando eu saí, no final do ano passado, éramos 10 mil funcionários. Metade tech e metade conteúdo. Então, tech e conteúdo sempre andando de mão dada, em termos de relevância do que é o serviço, né? Mas a Netflix, e aí tem algumas histórias boas para isso, até remetendo ao livro também, mas a gente fazia encontros de executivos, que os executivos do mundo inteiro viajavam ou para os Estados Unidos e de tempos em tempos para um país internacional, um país fora dos Estados Unidos. Todo mundo? Todo mundo. Então, por exemplo, eu fui no primeiro evento que eu fui, éramos 300 executivos. Né? Aconteceu em 2016, ali o primeiro que eu fui. Fomos para Cuba, para Havana. Fumar charuto. Que a Netflix estava prestes a fazer o lançamento global do serviço. Inclusive em Cuba. Inclusive em Cuba. Então tirou os americanos todos, principalmente que estavam na matriz, né? Matriz típica de Vale do Silício, né? Em Los Gatos, e levou todo mundo para Cuba. Muitos não quiseram ir para Cuba, com medo. Com medo. Aqui no Brasil nós éramos 8 ou 9 na época. Eu imagino, eu fico pensando, tem estrutura para receber tanta gente? Pior que não tem. A gente espalhou em Airbnb, em 1 ou 2 hotéis e acabou. Enchemos Cuba com 300 pessoas. É isso. Mas foi muito nessa... E foi nesse evento que a gente leu o livro Culture Map, da Erin Meyer, que é a coautora com o Reed, no livro do No Rules. E o Culture Map é super interessante nisso, que ela pega 10 traços... altamente mapeáveis de culturas globais. Aí ela pega, obviamente, os extremos, pega América Latina, sendo Brasil, México e Argentina, talvez, Europa, ali o norte da Europa, o sul da Europa e o miolo ali da Alemanha, pega, obviamente, a Ásia toda lá, Japão, China, e como os executivos se comportam, tudo voltado para o ambiente de trabalho. Mas você pega para a tua vida. Por exemplo, a clássica. Régua de confronto, né? De gostar de ter confronto ou conflito no ambiente de trabalho. O japonês está lá num extremo, ele fica sempre mais na dele, ele ouve muito, ele não precisa falar. Tem uma hierarquia muito forte. Tem uma hierarquia muito forte e a forma de respeito com a cara super tranquila em ouvir qualquer situação, lidar com qualquer situação de conflito. Mas se você não pedir para ele falar, ele não fala. Ele não se pronuncia. O brasileiro,
conflito, a gente já sofre, fica ansioso, acha que sempre é negativo. Sempre no geral, pro sempre, pessoal. Ai, tá no fígado, né? Fígado sempre, ai meu Deus do céu. O americano é... O americano alemão direto e reto, sem emoção. Não necessariamente da melhor maneira, né? Sempre. Cada um no seu espectro. Só que você tem uma leitura muito clara de com quem você está lidando do outro lado. Esse livro é incrível para isso. Vocês já tinham esse conhecimento? Eu tinha, assim... Lá na Netflix, de saber como era lidar com cada uma dessas culturas? Então, é diferente. Quando tá no seu dia a dia e numa empresa que é tão enxuta, e ainda é pro tamanho que ela tem, né, com 10 mil funcionários, perdeu muito, eu diria, do que era essa cultura organizacional, principalmente com as pessoas que estavam lá desde o começo, que nem eu. E a renovação, obviamente, que é normal, né, de novas pessoas entrando mais recentemente. Mas é uma coisa você ler sobre isso num livro como Culture Map, outra coisa é você negociar isso internamente e externamente com os parceiros que eu negociava, outra coisa de fato é você assimilar aquilo com a clareza que você precisa ter para ter uma vida saudável, produtiva ali no teu dia a dia, cuidando desse negócio. Porque a Netflix, como você falou antes, era o inimigo. Eu lembro do primeiro evento que eu fui, logo que eu entrei aqui, que eu entrei na Netflix, eu estava aqui no Brasil, Netflix é o inimigo, estava na capa desse evento. E um dos spokesperson lá que abriu o evento, gente, Netflix, isso é pequenininho, isso aí, meu Deus, isso aí não vai dar em nada. Essa empresinha aí, o cara só matou as locadoras, não vai fazer mais nada que isso não. 5 anos depois, eu participei do último evento de novo, o inimigo ganhou. E o CPO da Netflix, o Chief Product Officer, o Greg Peters, foi inclusive quem fez a abertura do evento. Mas olha o clima, assim, e não precisava ser assim. Por quê? Porque é bom pra gente. Eu chegava nas reuniões de negociação e falava assim, vamos lá, uma operadora X ou um fabricante X, quem aqui tem Netflix? Todo mundo. Então a gente quer fechar uma parceria, certo? Vamos fechar uma parceria? Ah, não. Só se você pagar por tráfego. Às vezes eu ia pra Argentina, ia pro México, me dava um chá de cadeira 1h30, eu entrava lá e falava, e aí, você veio pagar por tráfego? Eu falei, não, então tchau. E ia embora. Eu falava, mas você é cliente da Netflix, não é? Você quer que a Netflix seja distribuída, dê certo, que obviamente tem todos os benefícios de ter o conteúdo como você quer, na hora que você quer. Que a gente sabe, a gente está até falando isso antes da conversa nossa aqui, imagina se isso não tivesse ocorrido nesse período infeliz nosso da pandemia, né? De estar todo mundo confinado ali, se não pudesse de fato ter algo ali na palma da mão na hora que você quer, em qualquer tela, para assistir, para ter entretenimento. Mas a pessoa, por isso eu insisto muito nessa questão da gente, né? Da pessoa que está ali na mesa conversando, se colocar na posição de pessoa, né? Que eu falo da conexão humana. Né? Cara, eu imagino que a cultura deve ser a coluna vertebral ali da Netflix. E para isso funcionar, precisa ter um processo de contratação muito estruturado, né? Como foi o seu processo de contratação? O que te impressionou durante esse processo de contratação? O que teve de diferente? Eu fui entrevistado por muita gente. Eu fui entrevistado por eu vou chutar aqui, umas 15 pessoas. Caramba. De todas que direto ou indiretamente trabalhariam comigo no dia a dia. Não necessariamente, mas assim, é mais do que 360, né? São 15, e no final a decisão tinha que ser unânime. De que Caramba. Você é o diretor. Nubank e Clevo, a mesma coisa. Você é o novo diretor Latam da Riot é assim também, Riot Games. E isso, e unânime, muito na conversa, não tem ciência, né? Ninguém quis saber. Daquela altura, lá quando eu fui para a Netflix, eu já tinha bastante experiência como executivo, né? Já tinha passado por empresas que tinham me dado muita bagagem no que eu precisava fazer, no que eu tinha de escopo de responsabilidade e resultados também. Então eles não estavam tão preocupados com a minha capacidade como de sucesso, de entregar resultado, mas muito mais o meu jeito, a minha forma. Fit cultural, né? É isso. A minha forma de trabalhar. E isso é subjetivo, né? Você pode ter feelings, perfil comportamental, mas no fim das contas tem muita subjetividade, né? Ou você é ou você não é, eu diria. Tem muita gente que espanava muito cedo logo ao entrar na Netflix. Gente que vinha até de outras empresas de tecnologia. Tiveram casos de diretores, por exemplo, que vieram do Facebook, do Google, que chegavam na Netflix. Por exemplo, meu chefe ficava nos Estados Unidos. Eu falava com o meu chefe 1 hora por dia, 1 hora por semana. Só. Eu não tinha PNL, não tinha orçamento, não tinha meta de contratos a ser assinada. Não? Não. Eu definia qual era a minha métrica. Minha métrica do caso era simples, era quantos clientes eu trazia incrementalmente pelos canais de parceiro que eu criava, pelas parcerias todas que eu fechava. E era uma métrica, qual é o outro lado que eu achava incrível na Netflix? Eu compartilhava isso com todo mundo envolvido
jurídico, no financeiro, na engenharia, na rede, no desenvolvimento, no marketing. Não é aquela coisa que você tem na maioria das empresas que é uma reunião de marketing, o pessoal de TI não participa, o pessoal de atendimento não participa, é só reunião de marketing. Lá não tinha isso. Tudo era 360 na forma de lidar, com muito contexto. Nesses encontros executivos que eu comentei, que aconteceu agora há 3 meses, ia todo mundo, independentemente da área que você atuava. Então ia o pessoal de engenharia, o pessoal de atendimento, o pessoal de finanças, o pessoal jurídico, que era o contexto global da companhia compartilhado naqueles 2 dias do evento do encontro executivos. E que tinha parte significativa também para compartilhamento do dia a dia, de como é que está seu dia a dia de trabalho. De conexão entre as pessoas naquele ambiente. Não era só aquela coisa de você entra, muda e saca lá e fica 12 horas assistindo PowerPoint, a apresentação no PowerPoint e só uma pessoa falando, ou algumas pessoas falando. Tinha muita interação o tempo inteiro. Que demais. E esse compartilhamento de contexto, assim, é uma coisa que parece ser óbvia. A gente não tem variável, né? A gente não tem bônus. O bônus é a ação subir. Todo mundo tem opção de compra. É o que eu acredito. É isso. E se a ação está subindo, está todo mundo fazendo o seu trabalho. É lógico. Pronto. Você não tem que ter a sua meta individual. Agora, é o coletivo por trás disso. Como é que escala isso, Léo? Hoje, por exemplo, Nubank escalou pra caramba. Puta, cara, hoje deve ter alguns milhares de funcionários. Lá a gente se organizava muito por squad e tal. Como é que vocês faziam este processo que você estava mencionando aqui escalar? Já que você tem que dar contexto para todo mundo. Então, tem alguns... Assim, uma coisa que eu fiz muito, eu já fazia muito na época, nos meus trabalhos anteriores, mas eu fazia muito lá, que era falar o tempo inteiro. A comunicação é constante. E documentada por e-mail que seja, mas muito falada. Eu fazia muito one-on-one, eu com um grupo de pessoas da outra área. Eu fazia muito cruzado, reunião matricial de todo mundo envolvido no projeto, todo mundo junto. Eram várias reuniões, mas reuniões de contexto. E todo mundo, depois daquela reunião, vai fazer o seu. Pode. E todo mundo sabia o que fazer. Era confiança. Durante esse período de confinamento, foi muito mais exacerbado. A quantidade, o nível de comunicação aumentou muito. A gente tinha muito mais, todo mundo passou por isso, né, de videoconferências uma atrás da outra. A gente rapidamente começou, e isso, a gente, assim, cada uma das pessoas envolvidas falava transparente: olha, não precisa ser por videoconferência, vamos fazer por telefone. A gente não precisa ficar se olhando o tempo inteiro. Então a gente tinha o tratamento de um com o outro de um adulto formado. Então a gente falava essas coisas que eram soluções sempre. Não era o problema do tipo, eu estou tendo muita videoconferência. Já leva a solução. Vamos fazer por telefone hoje? Ou vamos fazer só por telefone a nossa? Por telefone / por áudio, né? Mas é isso. E você já não deixou aquilo virar o problema. Então a relação das pessoas era muito voltada a isso. É difícil escalar? Eu diria que é. A empresa mudou muito desde quando eu entrei e quando eu saí? Sim. As pessoas mais novas perderam aquela criação, aquele começo de criação, que a cultura realmente era fomentada na relação direta um com o outro. É óbvio que você pode falar assim, óbvio que tem pelo menos uma pessoa boa. Por exemplo, uma bandeira que eu sempre coloquei, e estava colocando isso na formação da equipe lá também, era de mulheres no meio de trabalho. Mulheres executivas, eu fazia cota. Ponto. Equilibrava de alguma maneira. Forçadamente, manualmente. Levasse o tempo que levasse para contratar. Você não está contratando 200 mulheres, está contratando 2 ou 3 para trabalhar comigo. Dá para ser headshot, vai dar um pouco mais de trabalho, mas, cara, é fundamental para ter diversidade no time. É isso. Né? Então, a gente tira um problema que é falar disso e resolve. Pronto. Mas cada um tem que ter a sua bandeira muito clara para isso. O problema é que a gente fica sempre falando de problema e não resolve. Mas isso depende de você, depende de mim, depende de todo mundo aqui, depende da Bruna. A gente está envolvido nisso. É demais. Então é só não ficar transferindo isso para a entidade. É a gente fazer isso no dia a dia. E aí você vê que o amadurecimento, a cabeça da equipe, só ganha com isso. Assim, você sentar... É uma conversa igual a nossa aqui. Porque tem transparência. Acabou. A gente confia no outro, confia na decisão que o outro vai tomar. Óbvio que tem erros e acertos, óbvio, né? Mas as coisas são rapidamente resolvidas, reage-se rápido. Uma das coisas que me impressionou muito no livro é o conceito de densidade de talentos, ou seja, contratamos as melhores pessoas para trabalhar com a gente e estamos constantemente verificando como essa pessoa está posicionada no mercado. Ou seja,
O Léo contratou um funcionário, esse funcionário entrou, tá ganhando X mil reais. Daqui a um ano descobrimos que hoje o mercado tá pagando 2x. Isso de fato acontecia? Acontecia para mim mesmo. Eu falando de mim pro meu chefe. Você passou por isso? Eu passei por isso, mas Me conta como foi isso. Todo ano você tem uma revisão do seu salário com base no que você vale no mercado. A Netflix tem a cultura de pagar o topo do mercado, e é assim que ela vê como a melhor forma de pegar, de fato, as melhores pessoas e reter as pessoas ao longo do tempo lá. Mas óbvio que a base disso é a sua personalidade, o seu lado de saber, de estar confortável nessa cultura. Tem gente que não consegue fazer isso. Eu chegar pro meu chefe e falar, olha, meu chefe, eu participei aqui de alguns processos seletivos ao longo do ano, para saber, né, pra como é que eu tô no Isso era mercado. incentivado, né? Era incentivado, era transparente. Tipo assim, é óbvio que algum consultor vai te ligar, alguma empresa vai te ligar para te chamar para trabalhar. Pô, vocês são incríveis, Você não o pode funcionário é esconder incrível, é lógico. Eu chegava pro meu chefe e falava, olha, hoje à tarde eu vou fazer uma entrevista, então eu não vou poder participar da reunião tal. É isso. Era transparente Era dessa assim, forma. nesse nível. Sabendo que assim, a gente fazia nas nossas reuniões semanais, eu com o meu chefe especificamente, de tempos em tempos, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, era incentivado o feedback um pro outro o tempo inteiro. Né? E aí, como é que eu tô? E aí, como é que você acha que eu tô? Aí falando o contrário, né? Vice-versa. E botar na mesa. Ó, naquela reunião, você poderia ter falado isso aqui de uma melhor maneira. E saber falar isso da melhor maneira. Sem ser agressivo, sem ser reativo. Né? Sabendo de fato aquela história, você quer falar para o outro como você quer que o outro fale com você. Então, parte da premissa que são 2 adultos formados ali na mesa. Então, esse momento da negociação do salário era isso. Você contava isso e aí ele falava, então beleza? Era assim, caminhava na hora? Obviamente resultava numa pequena negociação entre os dois ali, mas no geral era ganha-ganha. O objetivo era que os dois lados ficassem felizes. Não é que ele tinha o objetivo lá, como infelizmente, na maioria da cabeça dos gestores, que eu não posso aumentar meu salário porque eu tenho um orçamento de pessoas aqui que eu não posso estourar. Existia isso? Não existia. Não existia, né? Não existia orçamento de pessoas. Que loucura isso. Existia uma visualização global do que era o crescimento da folha de pagamento comparado ao crescimento do negócio. Enquanto aquele crescimento da folha estivesse abaixo do crescimento do negócio, está tudo saudável. Porque não pode, realmente, a folha fazer assim e o crescimento está para baixo. Então, a métrica simples, de novo, voltada ao negócio. Total. E muito mais, apesar de ser uma reunião individualizada, para falar, então tá, você vai me dar então 30% de aumento esse ano, era o coletivo do resultado que se trazia com todo mundo envolvido. Porque era a conversa do meu chefe direto comigo, mas o famoso 360 das reuniões do momento de feedback que a Netflix fazia, não era um feedback de formulário para você preencher sim, não, a pessoa faz isso, faz aquilo. Não era induzido. Era campo livre. Eu escolhia qualquer pessoa para quem eu queria dar o feedback daquele ano. No geral, eu limitava ali a 15, 20 pessoas que eu dava, e idealmente as mesmas 15, 20 também me davam de volta sem eu pedir. Que legal. Faz parte da cultura de você falar, eu vou te dar um feedback porque a gente trabalha muito junto, eu não posso ignorar, não te dar um feedback. E, idealmente, o feedback não pode ser surpresa. Nesse momento da revisão do salário, já tem que estar tudo falado, não só entre você e seu chefe, como todo mundo que trabalha com você, para o seu chefe. O meu chefe lia todos os feedbacks dados para mim. E todos que eu dava também. Era tudo aberto para todo mundo. A folha salarial, eu não lembro se o livro fala isso, mas a empresa inteira podia ver a folha salarial. De todo mundo. Isso eu não lembro. Era aberto. Eu sabia quanto meu chefe ganhava, quanto meu par ganhava, quanto um outro par de uma outra área ganhava, quanto uma pessoa, talvez no nível abaixo do meu gerencial, eu era diretor, ganhava. Como é isso na prática? Então, obviamente que, de novo, você tem que partir da premissa que todo mundo, você tem a confiança de todo mundo tem essa confiança, e ninguém vai ficar perdendo tempo criando picuinhas em torno de salário. Então, todo mundo é adulto. Mas tinha-se esse risco. Mas isso não podia virar distração. E, consequentemente, não tinha abertura para eu chegar no corredor, no papo, aquele famoso papo de corredor, na rádio peão, e falar, pô, você viu quanto é que fulano ganha? Porque a outra pessoa já ia falar, vamos lá, né? Então, você não gastava tempo com isso. Sabe o que eu gosto da política de salário aberto? Eu nunca trabalhei, mas eu já pesquisei, já conversei com muitas pessoas que trabalharam. O que eu gosto é a possibilidade de induzir discussões transparentes. Sim. Então, por exemplo, digamos que você seja meu chefe, eu vou falar, pô, Léo, descobri que a Bruna tá ganhando mais do que eu. O que eu preciso fazer para ganhar tanto quanto a Bruna?
Onde que eu estou precisando melhorar para eu poder chegar até lá? Pô, tivemos uma discussão totalmente transparente. É isso. Eu quero saber qual o impacto que eu preciso dar a mais que eu não estou dando para eu poder chegar lá. É isso. Então, óbvio, hoje, quando você tem uma política de salário fechado, eventualmente você vai ter alguns problemas na sua estrutura. Pô, trouxe um funcionário que entrou com salário alto demais, o outro que está com salário baixo demais, então a gente fica quieto. Esse tipo de coisa, numa política de salário aberto, ela precisa ser conversada, né? Não tem elefante branco. Assim, não tem elefante branco. Tem que ter transparência. A gente tem que conseguir olhar um no olho do outro e falar o que tem que ser falado. Porque quem vai ganhar com tudo isso é o ambiente de trabalho, é o negócio que está todo mundo trabalhando para prover, para entregar, para comercializar. E no final, eu te garanto que o cliente se beneficia disso diretamente. Óbvio que assim, falar que paga o topo de mercado para todo mundo é o sonho de qualquer empresa, é óbvio, né? Não cabe para todo mundo. Mas a transparência dessa relação, olha, eu consigo te pagar tanto. E eu pago mais pro fulano, como do exemplo que você falou. E ter isso aberto e falado. E ter isso claro. Você como gestor e você como colaborador daquela equipe ou de uma outra equipe, diretamente daquele gestor, isso fica claro. Total, adoro isso. Você tem confiança. Você esquece aquela coisa de as distrações bobas do dia a dia da Rádio Peão. Ô, Léo, ontem eu fui contratar a banda larga, uma banda larga, e tinha lá um pacote Netflix. Incluso. Alguns anos, exatamente. O pacote, uma das possibilidades era, já contrata aqui com Netflix. Hoje em dia, eu diria que praticamente todas as operadoras já têm pacote Netflix. A Netflix, quando chegou no Brasil, todo mundo contratava porque era muito barato, mas não era boa, não tinha conteúdo. Hoje a Netflix é incrível, todo mundo tem conteúdo bom pra caramba, e quase todos os principais parceiros estratégicos têm Netflix. Cara, foi uma baita de uma transformação e você participou boa parte dessas negociações, né? Fiz todas. Qual foi o desafio? Eu literalmente fiz todas essas ao longo desses 5 anos e meio lá. Assim, é muito na linha do que eu fazia brincando, no final era isso mesmo. Quem aqui tem Netflix na mesa de negociação, então a gente quer... Você fazia muito isso? Fazia, para quebrar o gelo logo na entrada. E garantir que assim, a gente quer fazer o correto pra gente como cliente, como próprio cliente, estamos nessa mesa de negociação. Mas foi muito difícil. Foi assim, isso levou os primeiros 2 anos, assim, era muita porta fechada na cara. A Netflix sempre... Mas é o que eu comentei, que assim, a internet perdeu poucas batalhas. A Netflix foi mais uma dessas batalhas que a internet ganhou. Mas te deixou agoniado o fato desses 2 primeiros anos terem sido muito difíceis? Até porque o pessoal chegou e falou assim, Léo, se não der certo, a gente vai fechar. Né? Não, tinha o famoso ovo e a galinha, né? A Netflix não era grande ainda o suficiente para aqueles parceiros se verem na posição de ter que fechar a parceria, por mais que, de novo, todos eles eram clientes já na época, clientes de pessoas físicas, pessoas em si, mas eu ia criando aquela receita do bolo de ir nos países certos, os parceiros certos nos países certos e as integrações certas com os parceiros certos nos países certos. Então era muito assim, se o número 1 agora não quer fazer, número 1 de TV paga, a NET lá, agora é tudo claro, mas a NET era número 1. Se ela não quer fazer agora, eu vou pro número 3 aqui no Brasil. E o número 3 vai começar a fazer bonitinho, porque as pessoas querem ter Netflix. Então, ele vai vender mais assinatura por isso, vai vender mais banda larga por isso, vai vender mais TV por isso, vai vender mais celular por isso, e aí o outro que é líder vai começar a se incomodar. Então, era muito fazer essa receita do bolo dar certo. Assim, eu sempre fui da teoria do bons curtos prazos fazem um excelente longo prazo, né? Para tirar a ansiedade do caminho. Aquela coisa do, quando eu entrei, onde eu quero que a Netflix esteja, na minha área aqui de parcerias daqui a 5 anos, eu não tinha essa resposta. O que eu tinha a resposta era, de 3 em 3 meses eu sei onde eu tenho que ir e fazer esse quebra-cabeça dar certo aqui, para não ter a desculpa de, não, mas eu fui lá para a Argentina e a Cablevisão lá da Argentina líder fechou a porta na minha cara, me desculpa, chefe. Não tem isso. Depois que você fechou o primeiro, virou bola de neve? Não virou bola de neve no primeiro, mas sempre tem um em cada uma das verticais, né, em cada uma das áreas, que é aquele emblemático, icônico, que faz o efeito dominó acontecer. Mas eu sempre falo que assim, tem uma cultura do pré-lançamento e do lançamento, mas tem um trabalho maior que vem depois. Aí no papo que a gente estava falando antes das operadoras, né? Principalmente como canal, mas mesmo os fabricantes também de dispositivos, de telas conectadas, que é botar aquilo para começar a gerar o efeito bola de neve, que ficou grande o suficiente que depois você só assiste.
Porque uma coisa é assinar o contrato, outra coisa é escalar para aquilo que você de fato se comprometeu. Ou integrar, aparecer na oferta, tá conectado no call center, leva um tempo, né? É isso. E você fazer aquele trabalho junto com o parceiro para isso acontecer. Então, gerar esse efeito bola de neve para as coisas depois andarem sozinhas, é isso. Você pega uma Smart TV hoje, falando dos concorrentes da Netflix. Você tem Netflix, você tem Globoplay nas novas, você tem Amazon Video nas novas, e você não tem HBO Max, você não tem Disney Plus, você não tem Paramount Plus. Não tem. Ponto. A distribuição, a escala é outra. Então alguém vai ter que ter a paciência. Eu não acho que vai levar os mesmos 5 anos que eu levei para fazer o que eu consegui fazer lá junto com a Netflix. Mas tem um trabalho grande. O primeiro sempre sofre mais, né? O primeiro sempre sofre mais, né? Você vê a taxa de crescimento hoje da Disney Plus, foi surreal, né? A curva de crescimento. Vai ser uma boa briga ali, né? Aliás, a briga tá ficando boa, né? Eu diria que esses dois vão ser os principais. Os outros Disney Plus e Netflix. E Netflix. Acho que HBO você acha que não? Eu acho que os outros têm desafios do modelo de negócio. Ainda estão segurando os outros meios de distribuição, analógico, linear, digital, por cabo, por satélite, cinema, todas as janelas que existem, né? Avião. Antigamente era aquela janela super bem datada, né? Que era cinema lá fora, avião. Às vezes a gente via filme no avião que não via no cinema aqui, né? É verdade. Viajava, o bom de viajar era ver aquele filme que está passando nos Estados Unidos. Era avião, era venda de DVD, era locação em locadora, era pay-per-view, direto numa TV paga, era o canal premium de filme, era um canal não tão premium e depois era na Globo. Vai que seja. Isso tudo acontecia em 1 ano e meio, 2 anos, quando aquele título chegava aqui, né? Isso está mudando muito. Mas as outras programadoras, os outros estúdios, ainda tem muita amarração contratual, distribuição e as pessoas lá dentro. Isso é uma coisa que eu vi gritante, indo de uma Netflix que nasceu tech para virar mídia e entrando numa de mídia que queria virar tech, é que esse negócio de mídia tem muita gente. E você falar para aquele grupo da organização que olha, o seu trabalho agora vai mudar, porque o seu trabalho está caindo, quer dizer, aquele negócio que você cuida está caindo e o outro aqui é novo que vai te substituir, é muito difícil. Muito difícil, sim, para as pessoas, de novo. Ô, Léo, o livro, né? The Rule is No Rule. Pra mim foi apaixonante porque ele mostra a essência da Netflix por exemplos, né? É diferente de um livro que ele vai te dando, poxa, faça isso, siga isso. Não, cara, nós somos assim, é assim que a gente faz, olha esse exemplo, olha o Léo aqui, olha o fulano aqui, olha o Beltrano aqui. Tem alguma coisa que você não gostou da Netflix? Tem alguma coisa que você falou assim, puta, cara, isso não funcionava, isso não era legal? Tem alguma coisa? Porque lá só aparecem coisas incríveis, né? Tem situações desconfortáveis. Por exemplo, o que eu dei foi até um exemplo que foi desconfortável depois pro meu chefe, por exemplo. Depois que saiu no livro? Você pode contar o exemplo? Ele sabia. Ou será que é spoiler? Não tem spoiler não. Galera, vai ter spoiler do livro, se você não ficar chateado. Então. eu contei a história, um capítulo lá fala do We're a Team, We're Not a Family, né? Que é uma coisa que se mistura muito pela quantidade de horas que a gente gasta dentro das empresas e cria um vínculo de amizade, um vínculo de família, um vínculo de proteção, você quer ter segurança pelo tempo que você passa naquele ambiente de trabalho. E a Netflix não tem isso. Nós somos um time que gosta de trabalhar junto, que trabalha bem junto, mas a gente não é família. E o exemplo que eu dei para isso foi que no meu primeiro dia de trabalho lá, eu almocei sozinho. Isso para um brasileiro. Eu lembro dessa história. Eu lembro. Por exemplo, que eu dei, eu falei, olha, eu tinha passado por uma bateria de entrevistas, no final daquele dia falaram, você é o cara, fui trabalhar no dia seguinte já, eu passei a semana inteira lá, e almocei sozinho. Cara, isso para um brasileiro é uma tortura. É isso. Então, assim, eu falei, será que eu não sou tão legal assim? Me convidaram, mas e aí, o que eu tenho que fazer agora? Então, o que é difícil lá? Para mim, eu trabalhava bem com isso, mas o que deixa as pessoas... Não vou falar por mim, vou falar no geral, o que deixa a cultura... O que dá a cultura das pessoas desconfortáveis no dia a dia lá? As pessoas têm a sensação de trabalhar muito sozinhas e estarem sendo espionadas, consequentemente. Porque você não tem... Ninguém está dizendo o que você tem que fazer. Ninguém diz o que você tem que fazer. Caramba. Você tem que fazer.
Você vai dizer, você vai provar, mostrar por resultados da sua forma de trabalhar, a forma que você envolve as pessoas, os resultados que vêm disso para o negócio, que você está fazendo certo. E esse lance então, tinha muita gente que espanava por isso. Esse lance que você fala de espionagem é porque eu não estou dizendo o que você tem que fazer, mas eu estou olhando seus resultados. Então, você tá, mas não tá. Então, essa situação, esse buraco negro aqui do... Será que estão vendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o suficiente ou não estou? Tem muita gente que não aguenta. Mas tem indicadores? Então, tem algum lugar... O indicador é o negócio. É o negócio todo, é o negócio como um todo. Como é que eu detecto um desvio de conduta? Assim, poxa, eu contratei o Léo decidiu não trabalhar. Agora você sabe que os engenheiros lá nos Estados Unidos estão pegando... Eu vi um cara colocando no Reddit que ele falava assim, eu tô em 7 empregos. Eu já percebi que eu sou demitido mais ou menos em 3 meses, porque ninguém olha o que eu tô fazendo. Acontecia isso lá? Tinha casos de demissões prematuras, mas, de novo, é impossível você se esconder num ambiente que tem tanto compartilhamento de contexto, que todo mundo participa de tudo, de todas as reuniões. Quer dizer, obviamente, dentro das mecânicas de um com vários, todos juntos, dentro daquela rotina, não tem como você não ter a sua parte presente e contribuindo para aquele resultado do que está sendo feito. Não tem como você se esconder. Mas tem gente que quer o microgerenciamento, que quer que você de fato diga, faz isso, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem gente que é assim no dia a dia. Tem gente que gosta de ser... Se sente mais seguro, né? Isso. Porque sabe, eu tô fazendo o que meu chefe tá pedindo. Ô, Léo, se seu chefe não pede... Eu queria te perguntar algumas coisas agora, porque você... Também morou em Londres, né? Morei em Londres. Você fez LSE. E mais recentemente você fez o IBGC. Isso. Ou IBCG, eu sempre falei errado. IBGC, Governança Corporativa. IBGC, exatamente. Mas antes eu queria falar aqui dos nossos patrocinadores, que inclusive o Léo é atleta, surfista, chegou aqui mancando. Eu falei, o que aconteceu, Léo? O que aconteceu? Conta aí. Peguei peso hoje de manhã, exagerei no peso, a umidade, né, que tá muito úmida aqui em São Paulo, bateu, e aí eu machuquei o tornozelo. Deu uma escorregada no leg press e pressionou, né? Tal da umidade. Espero que não tenha sido nada. E eu tô falando isso porque um dos nossos patrocinadores é o Espaço Volpe. Inclusive você, como convidado, você tem acesso a um baita desconto, então vou dar aqui para você. O Dr. Thiago Volpe e o time dele são incríveis. O que eu recebo de mensagem... Primeiro, eles cuidam de várias pessoas que já passaram aqui, porque eu vou indicando e as pessoas vão amando. E lá tem um programa completo. Eles fazem toda a parte de medicina. Você chega lá, eles fazem uma avaliação corporal, você passa com um nutricionista, depois você vai num médico. E, poxa, eu faço essa rotina há muitos meses na minha vida, né? E eu vejo o quanto isso é importante pra gente buscar alta performance. Então, se você tiver interesse em cuidar mais da sua saúde, melhorar sua alta performance cognitiva, todo mundo sabe que o Dr. Thiago Volpe é especialista nisso. E se você quer emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar de alguma forma, espaçovolpe.com.br. Nós, todos os ouvintes do Excepcionais, temos um acesso exclusivo a uma baita oferta. É só falar que você veio do Excepcionais. E como se não pudesse deixar de falar, a gente também precisa de desenvolvimento intelectual e esse parceiro é o Gestão 4.0. Vocês sabem que eu sou professor do curso de liderança lá, sou mentor também. Todos os ouvintes do Excepcionais têm acesso a um descontaço. É só colocar o cupom no final, Excepcionais. Tem curso de todos os tipos que você puder imaginar. Todos os principais executivos de mercado estão fazendo cursos lá dentro. Tem curso de liderança, tem curso de OKR, tem curso de hiring com cultura, tem curso de finanças, tem um monte de conteúdo bacana. Entra lá para você conhecer. E por último, a gente fala muito aqui de digital, de internet, etc. Uma Netflix, ela nunca seria uma Netflix se ela não tivesse a capacidade de fazer vendas. E fazer vendas na internet é a V4 Company. A V4 Company hoje é uma das maiores referências em marketing digital no Brasil. Eles têm mais de 200 escritórios espalhados pelo país inteiro. E eles dão de graça para você um assessment, uma avaliação, onde eles podem te dizer onde você pode escalar o seu negócio, quanto você precisa investir. Então entra lá, v4company.com, beleza? Léo, voltando, você morou em Londres para fazer LSE ou você morou em Londres porque você foi trabalhar
lá em alguma empresa? Tem alguma empresa aqui que eu não me recordo? BBC. BBC, né? Mas eu fui morar em Londres para estudar. Para estudar. Eu estava ali nos meus 29 para 30 anos. Estava numa batida de trabalho já bem puxada, no começo de carreira ali. Saindo da NET? Sai da NET, e querendo encontrar aquele melhor momento para voltar a estudar. Eu tinha feito o MBA, né? Fiz a faculdade na PUC, depois fiz o MBA na USP, executivo, e queria voltar a estudar e tentando, obviamente, antes ainda de ter filhos, achar o melhor momento para isso. Queria morar fora de novo, também, e essas coisas que eu falo que às vezes as portas abrem, você não sabe de onde vem, mas na época eu me inscrevi para uma bolsa do Conselho Britânico, para a bolsa de estudos do Conselho Britânico, do programa chamado Chevening, que é um processo longo, que dura 1 ano. Caramba. Me inscrevi falando, vou me inscrever lá, e sei lá, estava super bem na carreira, super bem no trabalho, sei lá, onde é que eu vou estar daqui a 1 ano, vamos ver. E acabou que veio numa hora perfeita, 1 ano depois. Eu não sabia nem que eu ia estudar, pra falar a verdade. Essas coisas que eu falo que não sabia o que eu ia estudar, não sabia. É mesmo? Eu sabia que eu ia ir pra LSE, sabia que eu queria estudar algo relacionado à mídia, dar o passo de sair de serviço, né, de telecom ou de operador de TV para ir pro lado de conteúdo. E aí caiu, a bolsa veio. Aí eu ia pesquisando, vi que a LSE, ao tempo de Ciências Sociais na Europa, tinha um mestrado em Sociologia com foco em mídia. Demais. Então era um negócio totalmente acadêmico, nada executivo, que nem é o A21 MBA, né, um mestrado em administração com foco em carreira, e estudo o lado da audiência, né, o lado de sociologia mesmo. Então você se coloca no lado de cada telinha e não do lado de quem está na telinha produzindo. E foi incrível, assim, porque obviamente a Ofcom inglesa, como órgão regulador, é super vanguardista na forma que ela cria, com foco super de formação familiar, em primeiro lugar, as censuras, né, as faixas etárias para cada tipo de conteúdo, que vai de tudo, de jogos a conteúdos televisivos, a conteúdo de rádio, e a formação que ela coloca nas universidades para isso. E a BBC é o que é, né? Uma estatal até hoje por causa disso também. E eu dei a sorte também de, durante esse período lá, ser convidado para fazer um trabalho de consultoria na BBC. A BBC estava numa parceria muito forte com a Globo. A Globo é referência, sempre vai ser, foi mencionada numa das minhas cadeiras lá de audiência, numa das disciplinas de audiência, falando de novelas. Novela como... não a qualidade da produção por si só, os roteiros por si só, mas como você chegava num ambiente de família e a novela era um programa de família. Ou você chegava numa mesa do bar com os amigos, você falava de futebol, falava de política e falava de novela na Globo. A novela é o precursor da série? A novela é um outro tipo de série, né? A novela tem peculiaridades de duração das falas, de zoom dos artistas, né, dos atores e atrizes com relação ao cenário, de complexidade das tramas. Tem um exemplo que é simples, que assim, as falas das novelas são curtas e é sempre um bate-volta entre os artistas, né, entre os atores e atriz naquela cena, e a cena muito focada na cara, porque não tem muito conteúdo. Por exemplo, pega um House of Cards. A duração de uma fala do Frank Underwood ou da mulher, ou da esposa dele, às vezes era 1 minuto e meio, 2 minutos numa tomada só. Isso não existe em novela. Novela é aquele direto bate e volta. E numa temática, obviamente, muito mais de dia a dia. Obviamente que a Globo faz muito bem as novelas históricas, as novelas mais com tramas mais adultas, outras com tramas mais leves, mas a forma de fazer e aquilo pegar tanto reflexo da cultura brasileira, de ser um espelho de todo mundo, independentemente de classe social, de onde você mora, que faz parte do dia a dia nosso como público. Uhum. Então tinha uma cadeira lá que falava disso. Que a BBC, na época, estava fazendo uma parceria com a Globo para pegar programas deles voltados a, por exemplo, a saúde. Então, o Brasil, na época, tinha uma crise grande de tuberculose, por exemplo, que pareça, e a BBC ajudava a Globo a fazer uma campanha de saúde pública usando todo o roteiro da BBC e as mídias da BBC para falar disso para o povo brasileiro. Caramba. Então era muito desenvolver. Na época falava-se de novas mídias, as novas mídias na época era SMS. Isso foi antes do iPhone, né? Isso foi antes desse aplicativo. Era rádio comunitária pela internet, para o web, né? Então eram sites que eram rádio comunitária, não tinha o Spotify, obviamente, na época, nenhum outro serviço de streaming de áudio. E era você pegar isso, aí também na linha do Paulo Freire, de você empoderar
a produção de conteúdo voltada para aquela comunidade que se beneficia do consumo daquele conteúdo. Então, até Paulo Freire, né? Nosso saudoso Paulo Freire, que faria 100 anos agora, até isso, assim, o Brasil também é referência como método pedagógico de disseminação de informação de cultura. E o Paulo Freire era muito disso, né? De pegar, de fato, empoderar você com aquele ferramental para você desenvolver aquele conteúdo e conseguir espalhar, que é o que você faz, né? Para pessoas como a gente aqui, que gosta de te ouvir e gosta de ver os convidados que você traz, é isso. É isso. Você empodera a gente aqui, que está assistindo você aqui toda semana com seus convidados, a ter ideias melhores para aquilo que a gente quer no dia a dia. Ô, Léo, você é um cara que dá pra ver no seu rosto que você ama o Brasil. Você nunca quis ter essa vontade que muitas pessoas têm tido de falar, cara, eu quero ir embora, essa confusão política, essa confusão na saúde, essa confusão fiscal. Você não te deu aquela vontade? Puta, cara, deixa eu ficar aqui, que aqui tá melhor. Cara, eu nesse processo da Bolsa, foi até uma coisa que... Eu já tinha isso antes, lá do Patriótico, ter morado na Noruega, ter voltado pra cá, ter me apaixonado por aqui, virado carioca da Gema, e também paulistano da Gema também. Agora paulistano da Gema. Adoro São Paulo também. E viajar o Brasil inteiro, já viajei o Brasil ponta a ponta, interior, litoral, tudo. E na Bolsa, você tinha lá um compromisso de voltar para o Brasil e, obviamente, sempre lembrar de empresas inglesas no seu ambiente de trabalho aqui para relações comerciais. E isso era legal no lado social mesmo. Não era puramente econômico. Era de fato, olha, te formamos um executivo e um acadêmico melhor, porque, obviamente, o nível acadêmico lá é incrível, né? Obviamente, de formação de todo mundo lá, de nível de estudos, são anos e anos à frente daqui. Obviamente, a gente já aplica o que eles desenvolvem lá em muitos casos, apesar da USP, obviamente, também se acelerou disso aqui. Mas na temática de mídia, sociologia voltada para mídia, nem existe isso aqui no Brasil. Nem existe essa cadeira para isso. Mas você volta para cá e aplica isso aqui. A gente vai te transformar num executivo, numa pessoa melhor, e você vai fazer isso pelo seu país. Que demais isso. Então, desde então, assim, para mim, eu não tenho essa ânsia. Eu tô numa ânsia, na verdade, desde o final da pandemia agora, ou nesse período que a gente está chegando, infelizmente, de todo mundo vacinado, de fato, assim, se uma Globo tá bem, o Brasil tá bem. Se uma Petrobras tá bem, o Brasil tá bem. Se uma Vale tá bem, o Brasil tá bem. E isso vale para tua empresa. Se a tua empresa tá bem, é que o Brasil tá bem. Quando eu vejo um Mercado Livre, que é uma empresa nascida na Argentina que seja, uma dLocal, que é uma integradora de pagamentos do Uruguai, quando eu vejo essas empresas crescendo aqui e a gente não ter uma empresa do mesmo porte para concorrer com elas aqui, eu me preocupo. Eu também. Então, eu não tenho essa vontade. Hoje em dia, eu te falo mais. A minha, e foi o motivo da gente ter se falado de novo, né? De ter buscado falar contigo. Quando eu vejo o meu LinkedIn e vejo lá que eu tenho, sei lá, 5 mil pessoas lá no meu LinkedIn, e eu deixo de fazer o que a gente fez, e olha que estou aqui batendo esse papo com você, incrível hoje aqui também, porque a gente se falou segunda-feira, e eu fiz isso com outros, sei lá, 100 colegas, literalmente, da minha rede, parar e a gente falar isso. E uma coisa que eu percebi é que é a agenda em comum de todo mundo hoje. Né? Todo executivo brasileiro hoje quer que o Brasil dê certo. Pode ser porque a gente não está tão bem, como a gente sabe, há anos, né? Há décadas, há quase uma década agora, né? Infelizmente, a gente quer virar e a gente sabe que cada um de nós aqui tem papel nisso. E acho que é com propósito. Acho que o ponto que você fez no começo, que eu gostei muito de ouvir, e acho que a gente tem isso muito em comum, é o lado do propósito do trabalho. Eu adoro trabalhar, óbvio, adoro trabalhar. Trabalhar para mim é vida. Mas tem que ter propósito. Se não desconecta, fica frágil, né? Mesmo eu sentado ali numa Netflix depois de um tempo, numa Warner Media depois de um tempo, com a HBO Max, eu senti isso. Eu falei, cara, eu preciso que a Globo dê certo, a Globo tem que dar certo. E obviamente, por que não voltar a empreender e fazer o meu pedaço aqui de algo que só o Brasil tem capacidade de fazer, né? Então a próxima jornada do Léo é empreender. Certamente empreender. Certamente. Você decidiu fazer IBGC por conta disso? IBGC é um curso que prepara para você virar conselheiro de administração de empresas. O Brasil, por incrível que pareça, como é o mercado financeiro, como são as fintechs, como é o mercado de todas as instituições financeiras do Brasil, o Brasil é muito avançado em governança corporativa, mais até, por exemplo, um exemplo bobo que a gente deixa passar desapercebido, que é, por exemplo, um presidente de uma empresa não pode ser presidente de um conselho de administração. Não faz sentido. Porque ele é o executivo e ele vai lá influenciar o conselho para ele conseguir fazer o que ele faz no dia a dia dele. Isso lá fora é aceito. Aqui no Brasil já não é. Obviamente tem questões... Aceito e bem comum, né? Bem comum. E aqui por questões de
fraude, corrupção. Adotou-se essa medida desde há bastante tempo, mas criou-se um comportamento dos conselheiros para isso. E esse curso do BGC é legal para isso. É um curso comportamental. Todo mundo que participa desse curso já tem uma bagagem executiva muito sólida, né? Muito firme, de longa data, maioria de diretor para cima, mas o comportamental você vê que ainda assim é necessário ter uma trilha de formação de conselheiros para você trabalhar isso com clareza com aqueles outros membros do conselho executivo. E você descobre que muitas das coisas que a Netflix fala, que o Reed fala, a Aaron também no livro do No Rules, se aplica em todos os ambientes, inclusive no ambiente de conselho. É mesmo? Eu falei muito, teve um capítulo lá que era exatamente cultura organizacional como pilar estratégico de um conselho de administração também. E tá tudo lá, tudo que eu falava que era da Netflix se aplicava ao conselho. Na verdade, tudo isso também se aplica no teu dia a dia, né? Como eu lido com meus filhos, como eu lido com as pessoas que trabalham comigo, vale para tudo. Nas amizades também vale. Mas é incrível ver, e eu tava com vontade de voltar a estudar. Tinha tempo que eu não estudava, né? Eu fiz esse curso de pós-graduação na NCA de negociação, depois do mestrado em Londres, e estava 3 anos sem estudar, 4 anos sem estudar. Então, esses de governança foram bons 5, 6 meses para tudo isso? Caramba! E o desafio de ser feito online, né? Também que eu fiz durante esse período agora da pandemia. Acho que nada troca ainda a presença, né, para fazer o virtual, mas funcionou e foi bom ter voltado a estudar. Quais são os pilares do curso? Imagino que deve ter uma veia financeira muito forte, né? Então, o ferramental não é o principal, né? Eles cobrem tudo, né, de forma bem heterogênea, bem 360 do que um membro de conselho precisa cobrir, mas o comportamental é o principal. É como você senta como você se prepara para aquela reunião de conselho, como você interage com outros membros do conselho naquela curta duração que tem uma reunião de conselho, os objetivos que você quer, afim a fim, naquele ambiente, o quanto você pode ou não influenciar os executivos. É coisa boba, por exemplo. Até onde você pode ir. É isso. Você não pode encontrar depois o presidente da empresa pro shopping depois da reunião de conselho. Entendi. E falar, olha, isso aqui que rolou na reunião de conselho e vamos fazer isso aqui agora na empresa. Não tem isso. Tem um lance da ética muito forte. Muito forte. Do princípio, por isso eu falo, comportamental para mim, por mais óbvio que pareça, é o que é mais evidente, que é o que todo mundo precisa trabalhar. Por mais que a gente tenha princípios, o nível que você tem que exercer aqueles princípios varia muito das situações do teu dia de trabalho, nos níveis que você está no teu trabalho, nas organizações com que você lida. E o conselho é uma organização à parte para isso. Sensacional. O que você tem visto aí que tem te chamado a atenção? Quais têm sido os seus interesses de universo de startup? O que você está gostando de ver aí? Uma outra coisa que eu estudei bastante durante esse período, eu aproveitei muito para isso, né, além do curso de governança corporativa, mas eu tinha uma crença limitante, aí me referindo aos livros de autoajuda e autoconhecimento, que é com relação a criptomoedas, moedas digitais. E eu descobri que, de fato, tem um mundo assim, gigante, por trás dos protocolos de blockchain, das plataformas de rastreabilidade, tokenização, que usa esses protocolos de blockchain. O que tem por trás de uma rede chamada Ethereum, Cardano, Solana, todas os 10 mil projetos de moedas digitais. São 10 mil já? São mais de 10 mil. Eu acompanho mais ou menos a Binance, que hoje, até pouco tempo, tinha umas 200 moedas, mais ou menos. A Binance é a que tem mais moedas, é a maior corretora do mundo, né, para troca de moedas, né, que eles chamam de exchange. Não são corretoras, é troca, né, de projetos e de moedas ali, mas é incrível a disruptura que as criptomoedas, as moedas digitais e todo esse ecossistema de transações comerciais sem ter dinheiro envolvido, e sim uma garantia que uma troca, que uma transação foi realizada, o que isso vai empoderar e, ao que tudo indica, quem sabe, como o Jack Dorsey fala, trazer a paz mundial, né? Que todas as guerras vêm por causa de dinheiro, no final das contas. Mas é incrível ver a revolução que virá disso. E eu estou muito interessado em empreender nisso. Legal. É um mundo novo para mim, assim, realmente não entendia nada disso até 5 meses atrás. Mergulhei a fundo, tem muito material. Você ouve os Jack Dorsey, os Elon Musk, as Cathy Woods da todo mundo envolvido falando disso. Todo mundo envolvido. Eu falo muito paralelo de que o que aconteceu agora, mais uma vez, né, de mais um obituário do Bitcoin. Eu acho que foram mais de 400 ao longo dessa vida do Bitcoin. Tem o site Bitcoin Obituaries que mostra isso até. Bitcoin só subindo em valor e as mortes todas declaradas ao longo do processo. Mas mais esse da China foi muito causado eu faço o exemplo do jogo do bicho, né?
Então, o que a China fez foi ter as barraquinhas do jogo do bicho, as pessoas jogam no jogo do bicho, que é o mercado de moedas digitais, de criptomoedas, e volta e meia o governo vai, fecha as barraquinhas todas e vamos fichar todo mundo, que eu quero receber imposto por isso. Quero saber quem está revendendo as moedas, quem está garimpando, aí minerando, e quem está comprando e convertendo e fazendo transações em cima disso. E foi isso que ela fez, fechou. Por quê? Porque o Ocidente está entrando forte nisso. Quando você ouve um Elon Musk, ouve uma Cathie Wood, ouve um Raoul Pal, ouve um Jack Dorsey envolvidos nisso, com muito dinheiro e com os seus empreendimentos por trás disso também, não é à toa. E o que eu acho incrível disso que está acontecendo é que as motivações deles nisso são muito genuinamente humanas. Assim, você ouvir um Jack Dorsey, que já é um multibilionário, o Elon Musk, falar que eles investem nisso, no fomento dessa tecnologia, no fomento de rede de transações comerciais de uma escala global, que qualquer um tem acesso àquela moedinha ali, é para trazer a paz mundial, tem alguma coisa boa. Você entende o que ele quer dizer quando ele diz em relação a isso? Ele acha que a criptomoeda vai ser um meio de integrar os países? Ele acha que vai ser um empoderamento de que qualquer um, independentemente de classe social, mercado acionário, o exemplo que ele dá é até bem voltado ao mercado acionário. Eu quero comprar uma ação hoje da Amazon. Se eu não for no fracionário, ela custa $1.500. Falada. Não é todo mundo que tem $1.500. Uhum. Posso comprar no fracionário, beleza. Mas está vinculado àquela ação ali, aquele fracionário que eu consigo comprar. Não precisa comprar uma ação inteira, posso comprar a fração, um lote, posso comprar a fração. Criptomoeda não tem dinheiro envolvido. Você comprou um projeto, um token relacionado a uma transação comercial, aquele projeto, ou todos os projetos que estão conectados àquela plataforma de blockchain que gera aquela moeda, você se beneficia de qualquer negócio. Qualquer negócio. Você não se beneficia só do negócio da Amazon, do negócio da Vale, do negócio da Petrobras, do negócio da Magazine Luiza. Você beneficia de todo o ecossistema de transações que acontece naquela cadeia de transações de empresas e negócios conectadas àquela plataforma. E você pegou um pedacinho daquilo para você. Eles usam muito o paralelo de commodities, né? Bitcoin sendo ouro, as outras moedas sendo prata, milho, gado, o que é que seja, né? Mas você participa disso, qualquer um pode participar disso. Por exemplo, um exemplo para mim que está sendo incrível assim, de estudar mais é, por exemplo, esse lado de non-fungible tokens, né, de NFTs de obras de arte, por exemplo. É uma loucura. Que é uma loucura. Mas olha que eu posso ser dono de vou pegar uma obra X, de uma obra do Van Gogh. Eu posso ser dono, eu posso comprar se ela vale $10 milhões, ela tem 10 milhões de tokens, eu comprei um token ali por $1 e eu sou dono. Se ela valorizar, eu estou participando da transação comercial que eu não estou, não física, mas por volta que gira em toda aquela obra de arte. Isso, já aconteceu algumas transações surreais por aí, né? Ao ponto até de destruir a obra de arte original e viver só nas transações dela como token digital. Esse é um exemplo, mas isso vale para tudo. Isso vale para crédito de carbono, isso vale para mercado imobiliário, isso vale para ativos ambientais, que seja como um todo. Qualquer um pode chegar e comprar um pedacinho daquilo. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa ficar alerta, porque existem pessoas que começam a enxergar o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos, 4, 5, 6, talvez 10, que é o que você está fazendo. É um tema que as pessoas escutam, NFT, beleza. Blockchain. Bitcoin. Bitcoin. Cara, quem não parar agora e não olhar, estudar isso a fundo, entender o que se trata e refletir mesmo, puta, onde isso pode passar? O que isso pode acontecer? Como isso pode impactar a sociedade? Cara, isso pode ser uma nova era, uma nova realidade que a gente ainda nem está entendendo como sociedade, né? Isso. Eu não tenho dúvida que já é. Eu acho que todo mundo, essa correção recente que aconteceu pela China ter fechado tudo para, de novo, regulamentar lá. E o Ocidente aproveitou isso para acelerar a regulamentação desse mercado de criptomoedas. Não é à toa que a gente vê o lançamento do Mint, né, agora pelo BTG, né, como mais uma exchange de transações de criptomoedas. Você vê as ETFs todas que têm sido lançadas, né, Hash Index, a de Ethereum mais recentemente. Não é à toa. Né? Então, o mercado financeiro quer participar disso, mas é uma forma diferente. Não tem centralização das transações financeiras. Qualquer um pode participar. Isso, assim, é difícil explicar, é difícil, mas é o que você falou. Isso já é realidade
não é 2, 3 anos, eu não entendia nada disso. Eu não entendia nada. E eu sou sociólogo e marqueteiro. Gosto de tecnologia, sou um tecnólogo também. Gosto de entender o que pode mudar. E esse é um mundo que eu não... Por mais que eu fosse investidor, invisto em bolsa desde 2002, aqui, lá fora. Adoro, sou grafista, adoro ler sobre economia, adoro entender os cenários de tudo que está acontecendo para ter uma opinião própria e formar opinião também, ajudar a trabalhar isso com as pessoas. Eu não sabia nada disso. Esse é um universo, esse é um universo que começou há muitos anos, né? Porque a gente está falando no fim das contas, isso são chaves criptográficas, no fim das contas, né? Existe você em algum momento aqui do papo falou do Napster. Sim. O Napster foi um dos primeiros grandes movimentos peer-to-peer, que seja, ponto a ponto, onde você disponibilizava arquivos da sua máquina, naquela época MP3, para qualquer pessoa baixar. E isso virou uma maluquice, né? As pessoas começaram a falar, cara, a gente tem um problema aqui, música custa muito caro, a pessoa ripou o CD dela e eu tô conseguindo baixar essa música de graça. Então, ela causou um impacto gigantesco na indústria da música. O cara transformou a indústria da música. Se existe um Spotify hoje, foi porque lá atrás o Sean Parker e acho que um cofundador dele lançaram essa maluquice e esse negócio mudou. Tem um outro cara que também eu acho que mudou muito o mercado, que é o Pirate Bay. Lembra o Pirate Bay? Que era torrent, que no fim das contas também é uma forma de você distribuir arquivos que a galera usava para o mal, que pode ser utilizado para o bem. A criptomoeda está sendo utilizada para o bem. Só que ela tem algumas características que eu gosto muito, que é principalmente a privacidade. Porque você começa a transacionar o dinheiro de uma forma privada. Que você pode, como tudo na vida, usar para o mal, mas eu acho que isso começa a trazer um certo equilíbrio, porque a gente cada vez é mais regulado, cada vez mais querem colocar regras em tudo que a gente faz. E eu acho que isso traz um pouco de equilíbrio, né? Na minha cabeça eu gosto de ter isso, porque faz a gente começar a refletir se a gente não está regulando demais, se a gente não está colocando regra demais, e deve ter N outras, dezenas, talvez centenas de características que são positivas, né? Não, e o exemplo que você deu do Napster, a BitTorrent tem uma moeda, né? Tem um token BTT, que era a BitTorrent. O conceito que você explicou é exatamente o conceito de criptomoeda. Essa transação que você falou de troca de arquivo de MP3 é o que ocorre de eu participar. Quer dizer, isso eu estou participando da distribuição de uma música, trocando moeda direto com a máquina de outra pessoa, trocando aquele MP3 como se fosse uma moeda direto na máquina daquela pessoa, e estou distribuindo aquele artista, estou distribuindo aquele projeto. Que é o fungible, né? É isso. Esse é exatamente o conceito do que é as criptomoedas. Só que não tem um intermediário no meio centralizando as transações. É ponta a ponta, como você falou. É peer-to-peer. Não tem como parar. É imparável. Esse efeito de rede financeiro é incrível. Só que agora é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. E qualquer um pode participar de qualquer projeto. Por exemplo, eu sou fã dos projetos do Paul Hoskins da Cardano. Obviamente eu tenho Ethereum, tenho Cardano, tenho a Solana, tenho outros grandes, mas eu vejo os projetos que ele fomenta no ecossistema dele de tokenização, por exemplo, ele tem um projeto que é incrível, que é na Etiópia, as pessoas não têm carteira de identidade. Ele através de uma plataforma, ou de uma das funcionalidades, que é o Smart Contracts, que tem interoperabilidade na maioria dos blockchains grandes, a pessoa cria uma identidade direto na camada de blockchain. Então eu tenho lá meu número único, digital, que é meu. Assim, você fala, mas por que o cara precisa disso? Ele pode trabalhar agora. Como a pessoa não conseguia emitir, ela não tinha dinheiro para emitir uma cédula de identidade num órgão do governo, não tinha nem meio de chegar naquele órgão lá da cidade que ele morava, porque não tem meio de transporte, ela agora entra no computador ou entra no celular, que seja, criou a identidade dele digital e ele pode trabalhar. Que demais. Ele pode receber tokens digitais como forma de remuneração, e aquele token depois troca por moeda fiduciária. É um mundo de descentralização, de efeito de rede. Assim, eu estou muito curioso de ver o que acontece. Estou muito curioso. Léo, vou te chamar para você voltar quando você estiver com a sua startup, porque eu sei que o papo vai ser muito interessante. Queria te agradecer aí pela gentileza de você ter cedido o seu tempo e por você ter, cara, aceitado assim de bate-pronto
de ter cobrido a oferta. O papo foi incrível, quase 2 horas de papo que a gente tá aqui. Muito obrigado, cara. Sou teu fã, sabia que o papo ia fluir fácil. Falamos bastante coisa muito legal e conte comigo para novas conversas também no futuro. Você não é muito ativo nas redes sociais, né? Não. Você quer deixar seu LinkedIn? Eu quero deixar uma frase. Deixe uma frase, Eu até anotei, me preparando aqui para nossa conversa. Faço questão de lê-la, porque tem muito a ver com tudo que a gente falou e fico feliz por isso. Bora! Esqueçam esse negócio de se sacrificar para ganhar dinheiro. Não se sacrifique. Tente seguir aquilo que te deixa bem na vida do ponto de vista profissional. E experimente. Porque como a vida se tornou muito longa, a gente agora, e é o meu caso, esse é o meu mantra, é o meu caso, a gente agora aos 40 ou até aos 50 pode recomeçar. A nossa geração pode. Não se acomode, siga a sua curiosidade e se der errado, tenha coragem de abandonar para tentar uma coisa maior e uma coisa nova. Caramba! Esse é um texto... Eu escrevi... Você que escreveu? É o meu mantra nessa fase agora de... dar um novo propósito para minha vida profissional. Cara, isso vai virar um recorte incrível. É isso. Valeu, Léo. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Foi demais. Prazer. Você que ficou até aí, não esquece, olha esse programa que incrível. Encomenda para um amigo, manda lá no WhatsApp dele, deixa seu like, bota seu comentário, escreve aí uma pergunta pro Léo que depois a gente responde. Um beijo para você e até a próxima semana.